Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No universo Marvel com Omnitrix. Capítulo 31. Daniel Whitehall Werner Reinhard. Werner Reinhard estava vivo há mais de 100 anos. Apesar da idade, ele havia recuperado a juventude há algum tempo, a pele tão lisa como quando era mais jovem, o cabelo branco claro igualmente espesso. Ele tinha visto e feito muitas coisas naquela vida, fato do qual estava bastante orgulhoso. Mas a queda da Hydra, principalmente do jeito que caiu, conseguiu surpreendê-lo, fato que ele teria achado interessante se não o tivesse perturbado tanto. A única razão pela qual o homem que adotou o nome de Whitehall conseguiu sobreviver foi o trabalho meticuloso que realizou para garantir que sua própria parte da organização fosse deixada separada daqueles que estavam ligados a SHIELD. Tinha sido perto, pelo que ele sabia. Mas ele foi cuidadoso. Agora ele poderia trabalhar nas sombras. Então ele não tinha ideia do que pensar quando, enquanto examinava os arquivos nos locais ocultos de vários esconderijos de agentes da SHIELD, seu computador de repente começou a exibir a imagem do símbolo da Hydra. Era uma imagem simples, semelhante às dezenas pintadas nas paredes do arranha-céu onde ele ocupava o escritório. Mas enquanto observava, um flash de luz verde foi seguido pela mudança de forma do logotipo. Tentáculos viraram asas. A cabeça do polvo tornou-se a cabeça de um pássaro. Logo o símbolo da SHIELD apareceu, modificado com algumas estranhas linhas brancas separando as asas para dar uma nova aparência. Mas um arrepio na espinha de Reinhard. Naquele momento, um alarme começou a soar. A porta se abriu e os soldados entraram correndo na sala. Senhor, um homem disse. Reinhard relaxou quando percebeu que este era um de seus homens. A SHIELD nos encontrou. Precisamos correr. Pensei que estávamos escondidos, cuspiu o líder da Hydra, apressando-se para se levantar. O general Alice voltou contra nós, disse o soldado, parecendo horrorizado. De qualquer forma, é isso que nosso pessoal está dizendo. Quando ela soube de seus planos, Reinhard praguejou, seguindo seus soldados. Com o caos que se seguiu ao fracasso de Pierce, Reinhard, tal como seus colegas líderes da Hydra, recorreram a todos os recursos que puderam. Então, ele tentou fazer de Ruby Ali um desses recursos para trazê-la. Ele disse à mãe dela para trazê-la para experimentação. Havia algumas coisas arriscadas que poderiam ser feitas para dar ou melhorar uma pessoa com poder, tornando-a uma verdadeira ameaça até mesmo para indivíduos do nível dos Vingadores. Ruby poderia ficar gravemente ferida pelos experimentos, mas valeria a pena. Até a morte dela poderia ajudar na causa. Reinhard balançou a cabeça enquanto ele e seus soldados corriam pelos corredores de sua casa. Aparentemente ele superestimou a capacidade do general Ali de deixar de lado seus sentimentos em prol de um bem maior. Uma triste verdade para as mulheres é que tornarem-se mães arruinou sua capacidade de pensar logicamente. Reinhard suspirou. Felizmente, ele tinha contingências para tal situação. A Hydra subiria mais uma vez. Mesmo com um sorriso presunçoso surgindo em seu rosto, os soldados na frente do pequeno grupo pararam. Quando Reinhard olhou para cima e fez uma careta para a visão diante dele, dois homens caminharam em direção ao grupo, destacando-se nos corredores brancos. Ambos usavam uniformes azuis. Um deles tinha uma estrela no peito e um capacete azul enquanto carregava um escudo muito familiar. O outro tinha um braço robótico de cor preta com linhas verdes desenhadas como circuitos em toda a superfície, carregando uma arma nas mãos. O Capitão América foi horrível o suficiente. Mas Reinhard sentiu até sua mente brilhante congelar ao ver o soldado invernal com ele. Os dois super-soldados caminhavam com passos confiantes, os olhos calmos. Reinhard procurou as palavras que ouvirá apenas uma vez, tentando alcançar seu russo. Asterisco longe. O soldado invernal começou a atirar. Os homens de Reinhard começaram a atirar de volta, mas o Capitão América ergueu o escudo e bloqueou a chuva de balas. Os sons de balas entrando na carne, ricocheteando no vibranium, e atingindo a iluminação fluorescente e a parede de gesso encheram o corredor. Num instante, a terrível eficácia do plano dos super-soldados tornou-se clara. Barney simplesmente atiraria com sua habilidade excepcional e Rogers bloquearia qualquer ataque que surgisse em seu caminho. Uma tática bruta, mas simples que levou à morte de 5 soldados sob o comando do soldado invernal. Granada! Um dos homens de Reinhard gritou, jogando o fragmento. Não, seu idiota! Reinhard gritou, voltando-se para correr o mais rápido que podia. Rogers pegou a granada no ar e jogou-a de volta na velocidade da luz. Reinhard e seus homens que seguiram sua retirada ouviram a explosão atrás deles. Abaixo, o soldado líder gritou enquanto eles corriam para a escada. Ele parou horrorizado com o que viu, e Reinhard se inclinou para ver o que o impediu. As escadas que desciam estavam bloqueadas por gigantescos cristais verdes. O monstro, Reinhard disse horrorizado. De repente, um som alto veio de trás deles. Eles procuraram ver se 2 mulheres haviam se juntado a Barnes e Rogers. Ambos eram altos, rechonchudos e vestiam uniformes militares. Uma delas carregava apenas uma faca, que ela esfaqueou em um soldado. A outra tinha um par de bastões nas mãos, que ela usava para bater em um homem como se fosse um tambor. O soldado invernal ergueu um soldado excessivamente zeloso com seu braço robótico e o jogou através de uma parede. O Capitão América jogou seu escudo, e o objeto invulnerável bateu em um soldado, em uma parede, em outro homem e de volta para Rogers. Acima, o soldado líder correu para cima, Reinhard e o último de seus soldados correndo para se juntar a ele. Eles subiram 2 lances e saíram por uma porta diferente.
O andar onde estavam agora era dedicado à pesquisa, com todas as portas dando para laboratórios. Enquanto eles corriam, um barulho podia ser ouvido dentro desses laboratórios. Um ruído que Reinhard memorizou, o som de um feixe repulsor. Eles correram mais rápido. Os Vingadores Reinhard cuspiu. Os super-humanos de estimação da SHIELD, todos em vigor para mim. Senhor! No final do corredor, um homem de pele escura acenou para eles, e Reinhard sentiu sua calma habitual retornar ao ver o homem. Por aqui! Bakshi, Reinhard e seus soldados juntaram-se ao seu segundo em comando de confiança. Estou feliz em vê-lo seguro, senhor, disse Bakshi com um sorriso tenso. Vamos escoltar vocês dois até o telhado, disse o soldado líder. Bakshi juntou-se a eles e todos correram. A SHIELD veio dos andares inferiores e está deixando seus super-humanos limparem todo mundo enquanto seus soldados fazem a limpeza. Terei que mencionar isso a Von Strucker, disse Reinhard. Uma tática bastante eficaz. Vamos nos encontrar com ele? Bakshi perguntou. Teremos que fazer isso, Reinhard sorriu quando eles entraram juntos no elevador. Se Von Strucker se lembrar do homem que o colocou onde está, acredito que ficaremos bem. Bakshi encostou-se na parede do elevador e sorriu. Bem, eu não contaria suas galinhas ainda. Reinhard, que estava observando as portas se fecharem, teve tempo suficiente para olhar para Bakshi, confuso com sua súbita casualidade. Então uma mão agarrou a porta direita do elevador. Uma mão que começou a mudar de cor para combinar com a porta do elevador, passando da cor da pele para a de aço. Um dos soldados bateu com a coronha do rifle na mão que puxava a porta e não recebeu nada por isso. Outra mão juntou-se à primeira e as portas foram arrancadas e jogadas de lado. Os soldados atiraram na figura à sua frente. Cal Creel sorriu, as balas ricocheteando em sua pele de aço como dardos Nerf. Ele entrou e pegou um dos soldados, começando a apertar sua garganta. Espere! Reinhard gritou. Os soldados pararam de atirar. Creel olhou para Reinhard, que sorriu presunçosamente. Agora, senhor Creel, ouça com atenção. Respire fundo. Acalme sua mente. Reinhard sorriu quando Creel largou o soldado, olhando para ele. Você sabe o que é melhor. O melhor é você obedecer. A conformidade será recompensada. Creel deu um tapa na cara de Reinhard. O líder da Hydra bateu na parede atrás dele e se virou com a bochecha ardendo para encarar Creel sorridente. O que você acha, Barton? Devo obedecer? Bakshi balançou a cabeça. Não, eu acho que você está bem. Reinhard teve tempo suficiente para olhar para Bakshi antes que o homem chutasse um soldado no joelho, acertasse outro na garganta e deixasse cair uma arma de sua manga, que ele atirou em outro. Creel se moveu um pouco mais devagar, mas também atacou, jogando um homem para fora do elevador e chutando outro. Reinhard suspirou tristemente quando o último soldado caiu no chão. Ele se endireitou e encarou Creel, depois olhou para Bakshi, que removeu o rosto para revelar o de Clint Barton, o Vingador conhecido como a Véi. Suponho que sim, disse Reinhard sorrindo. Fui pego, sim? Creel e Barton trocaram um olhar. É claro que cooperarei totalmente. Reinhard estendeu as mãos. Tenho certeza de que todos vocês têm muitas perguntas. Fico feliz em respondê-las. Ele riu. De certa forma, isso será bom tanto para a SHIELD quanto para mim. Nossos experimentos serão muito úteis. Ele sempre fala assim? Clint perguntou. Tudo assustador, tipo, experimentation. Desde que o conheço, Creel puxou uma pequena pistola das costas e apontou para Reinhard. O que você está? O líder da Hydra parou quando viu algo. A imagem esfumaçada de um homem invisível a Barton ou Creel. Um homem de cabeça raspada, olhos azuis, monóculo sobre o olho direito e constituição alta. Os olhos de Reinhard se arregalaram. Chocado, Creel atirou em Reinhard no peito com uma bala e o efeito tranquilizante da arma nocauteando Reinhard instantaneamente. Vamos colocar o cientista maluco em uma cela, disse Clint. Ambos os heróis recolheram seu prisioneiro e os agentes da Bride se juntaram a eles. A aparição balançou a cabeça. Ao desaparecer, ele disse uma palavra. Inútil. Wolfgang Von Strucker. Von Strucker abriu os olhos e fez uma careta. Ele estava sentado em estilo meditativo sobre um chão de pedra, em uma sala de um castelo na América do Norte. O atual líder da Hydra vestia uma camisa polo azul e calça preta e havia tirado os sapatos para sentar-se com mais conforto. Ele estalou as costas e balançou a cabeça, estendendo a mão para esfregar as pálpebras. Sem sorte, Wolfgang olhou para a direita. Um homem estava ali observando. Ele tinha o cabelo penteado para trás e usava uma blusa preta de gola alta. O homem tinha uma expressão presunçosa no rosto. Suponho que o velho não estava disposto a ouvir. Não tive oportunidade de tentar. Von Strucker olhou para o homem. Ele foi capturado pela SHIELD e pelos Vingadores, que tem novos membros, um dos quais é Creel. Merda, o homem balançou a cabeça, entrando na sala para começar a andar. Isso é um chute na bunda que não precisávamos. Afirmado sem rodeios, mas não falso, Von Strucker levantou o dispositivo em seu colo. Não estamos apenas desesperados, Garret. Estamos morrendo. Sim, todos vocês, legados, são sempre tão terríveis, John Garret observou enquanto seu aliado se levantava. As coisas estão difíceis, mas ainda podemos superar isso. Você sabe, uma cabeça blá blá. Quando isso se repete enquanto perdemos, não tem qualquer significado. Garret riu do rosto impassível de Von Strucker. Agora veja, isso é conversa de desistente. Não, estou reconhecendo nosso desespero. É a única razão pela qual decidi libertar essa coisa da contenção. E ainda não tenho certeza porque permiti que você me convencesse a fazer isso. Porque era a única escolha que tínhamos. Garret balançou a cabeça. Os Vingadores estão chegando. E a SHIELD também. Eles vão encontrar maneiras de nos combater. Então, precisamos usar todos os brinquedos que temos. Von Strucker suspirou, assentindo depois de um momento. Sim, ele olhou para sua mão, onde estava segurado um bastão curto terminando em duas lâminas que seguravam um orbe azul brilhante. A mão estava protegida por uma luva metálica de cor laranja sólida. Salve a Hydra, para o bem ou para o mal. Até que a morte nos separe, disse Garret com um sorriso. Capítulo 32.
Wolfgang von Strucker ouviu em um canal da SHIELD com uma expressão neutra no rosto enquanto Steve Rogers continuava a fazer seu discurso. Eles podem estar bem ao seu lado. Eles quase conseguem o que querem com a ajuda dos aeroporta-aviões Insight. Controle absoluto. Isso é ruim, sibilou o Dr. List, um homem mais velho de pele escura e cabelos brancos, para von Strucker. Von Strucker suspirou com as palavras de seu segundo em comando. Doutor, eu contratei pela sua inteligência. Por favor, não diga o óbvio. Ele olhou para as duas celas no fundo da sala. Os gêmeos Maximoff estavam testando seus poderes novamente. O menino Pietro corria de um lado para o outro em sua cela, um mero borrão branco sempre que não estava simplesmente olhando para eles. A garota Wanda estava mais calma. Ela sentou-se no chão, girando constantemente a energia em suas mãos até parecer que havia um orbe de luz vermelha em seu colo. Francamente, os dois gêmeos o preocupavam. A sua intensidade, a força dos seus poderes, a clara instabilidade das crianças, era um motivo de preocupação. A partir de agora, todos os agentes leais da SHIELD deveriam ter um programa em seus telefones, disse Rogers no canal. List pegou seu telefone, Strucker e vários outros no laboratório fazendo o mesmo. Foi então que Strucker começou a perceber como as coisas realmente haviam ficado ruins. Seu celular estava mudo. Olhando em volta, todos os outros também estavam. Os computadores também foram desconectados de qualquer conexão com a internet. O que está acontecendo? Perguntou o médico List. Táticas padrão, Dr. List. Remova as comunicações de seus inimigos, leve suas informações, identifique-os para seus aliados. Strucker cerrou o punho. Precisamos nos mover agora. Onde? Perguntou o médico List. Para onde devemos ir? Em qualquer lugar, Strucker balançou a cabeça. Aplicativo Hércules. Strucker teve que admirar o nome. Será nossa ruína se permitirmos. Devemos parar de usar quaisquer bases que já estiveram em um banco de dados da SHIELD. Strucker olhou em volta. Façam as malas agora. Quero toda a base vazia de qualquer coisa útil em 1 hora. Mate todos os membros da SHIELD, aqueles que mantivemos para evitar suspeitas. Os soldados e técnicos ao seu redor começaram a se mover imediatamente. Você realmente acredita que estamos em perigo? Perguntou o médico List. Mais perigo do que jamais estivemos. Strucker fez uma careta. Primeiro devemos. Senhor, um soldado desceu um corredor, correndo em direção a Strucker. Ele segurava um smartphone que brilhava em verde. Senhor, precisamos. Um bip vermelho veio do telefone. O soldado, um jovem de pele negra escura e cabelos bem cortados, teve tempo de olhar horrorizado para o telefone. Então Strucker atirou no rosto dele. Droga, Strucker observou o corpo cair, a Glock 19 em sua mão abaixando. Ele era um bom soldado. Strucker continuou andando. Primeiro, devemos matar qualquer outro membro da SHIELD na base. Felizmente somos em sua maioria Hydra, mas não podemos permitir que nossos inimigos saibam sobre os gêmeos, a armadura Chitauri ou cetro. Então destruímos a base. List assentiu com tristeza. Sim, entendo o que você está dizendo. A partir daí, devemos estabelecer comunicações com as outras células, disse Strucker, carrancudo. A SHIELD foi de alguma forma capaz de hackear meu telefone, um dispositivo projetado por mim, apesar de todas as minhas defesas contra hackers. Isso apesar de todas as nossas experiências em inteligência artificial, o que significa que o próprio Stark deve estar envolvido. Precisamos de aliados, precisamos recursos, e precisamos de informações. Alguns de seus soldados correram ao redor da dupla enquanto caminhavam, saudando brevemente. Eles correram para um corredor enquanto Strucker continuava, e logo o som de tiros ecoou pela área enquanto o pessoal da SHIELD morria. Entendido, disse List. 3 horas depois, sobrevoando sua base em Kinje, von Strucker olhou para o lugar que outrora fora sua casa, uma grande mansão no meio do interior da Alemanha, cercada por belos campos. Ele ficou na parte de trás do Kinje com a porta aberta, o vento soprando ao seu redor enquanto observava seu pessoal flutuando nas proximidades em suas próprias aeronaves, tanques e um vez partindo. Com alguma tristeza no coração, ele ergueu o detonador na mão. Pena, acabei de decorar meu escritório de acordo com minhas especificações. Strucker apertou o botão. Estrondo. Explosões abalaram toda a mansão. Enquanto Strucker observava, o Kinje balançava suavemente devido às ondas de choque da destruição controlada. Ele se virou, olhando para os que estavam no Kinje. Não vamos deixar que isso nos impeça. Recuso-me a permitir. Voe para a América e vamos começar esta guerra para valer. Salve Hydra, os homens do Kinje disseram em uníssono. Com isso, a frota de Strucker subiu aos céus enquanto seus veículos se dirigiam para a costa. Ao chegar aos Estados Unidos, Strucker encontrou apenas frustração. Todas as comunicações ainda estão fechadas, disse-lhe List enquanto sobrevoavam o país. Eles estavam olhando para uma tela do Kinje, tentando encontrar ajuda. O combustível também se tornará um problema em breve. Precisamos pousar. Precisamos encontrar nosso povo. Dr. List, você adquiriu o hábito de dizer o óbvio que não consigo apreciar, disse Strucker com um grunhido. Mostre-os para mim novamente. Lista tocada na tela. Felizmente ainda podemos assistir ao noticiário, mesmo que não possamos falar com ninguém. De acordo com o que consegui compilar, eles são chamados de Dial e Falcon pelo que posso dizer, que pode se transformar em alienígenas e um soldado que voa com um jetpack experimental na tela. Falcon estava mergulhando de uma montanha de cristal para passar por Kinjets inimigos. O vídeo mudou para mostrá-lo manobrando aeronaves de combate com facilidade acrobática, girando e girando no ar com mais capacidade de manobra do que qualquer aeronave poderia igualar, suas asas permitindo que ele mudasse de direção de uma forma que nem mesmo os Homens de Ferro conseguiam. Em seguida, uma série de fotos mostrando diversas criaturas alienígenas, sendo a mais proeminente a imagem de um Helicarrier brilhando em preto com circuitos verdes. Strucker balançou a cabeça. Fascinante, os dois. A habilidade daquele voador me dá várias ideias para nossas próprias forças.
Aquele alienígena, no entanto, o fato de os Vingadores agora estarem nos perseguindo já é ruim o suficiente sem a adição de outros heróis saindo das sombras e ajudá-los. Na verdade, essas revelações ajudaram Strucker com quaisquer dúvidas sobre seu atual curso de ação. Eles precisavam de músculos. E ele sabia exatamente onde conseguir isso. Strucker virou-se para o piloto. Estamos quase lá? Sim, senhor, disse o piloto. Estamos 20 minutos fora. Você tem certeza disso, Von Strucker? Lista perguntou. Eles foram capturados por um motivo. Estou me agarrando a qualquer coisa, Dr. List. O mundo inteiro está nos perseguindo e preciso reunir ferramentas para lutar contra eles. Pensei que esta fosse uma era de milagres, mas me enganei. Esta é uma era de monstros. Eu deveria ter percebido isso, Strucker suspirou. Prepare os gêmeos. List e os soldados da Hydra ao seu redor olharam para ele. Senhor, disse List, chocado. Você é? Não estou, Strucker cuspiu com os olhos brilhando. Mas vou sobreviver a isso. Custe o que custar. Numa base militar no Alasca, um soldado do exército dos Estados Unidos observava em seu posto. As coisas tinham sido rotineiras naquele dia. Levante-se, guarde. Ele ficou dentro de sua torre de guarda de uniforme, observando a tundra gelada ao seu redor enquanto trabalhava nos computadores ao seu redor, verificando radar, sensores e ouvindo seus fones de ouvido. Por um momento ele gostou da calma monotonia do trabalho. Então ele viu a aeronave em seu radar. O soldado pegou o fone de ouvido e enviou um sinal. Aeronaves não identificadas, identifiquem-se. O soldado ouviu a estática por um momento. Quando não houve resposta, ele mudou de canal para entrar em contato com o comandante da base. Senhor, está aí a torre de guarda 2. Temos aeronaves não identificadas chegando, Kinjets. Um segundo. Uma voz desconhecida respondeu com um sotaque estranho. Eu já vou com você. Russo, talvez? Algum tipo de leste europeu. Esta é uma linha segura. Quem é? Disse o soldado, agora imensamente preocupado. Uma explosão repentina chamou sua atenção. Ele girou na cadeira e se levantou, atravessando rapidamente para o outro lado da torre de guarda para ver de onde vinha a comoção. A explosão foi causada por um dos cabides que explodiu dentro dos limites da base. O soldado, agora entendendo que eles estavam sob ataque, parou por um momento para observar horrorizado uma mulher de vestido vermelho lançar ondas de algum tipo de energia escarlate em um veículo que se aproximava, destruindo o veículo. Merda! Gritou o soldado, correndo de volta ao seu posto. Ele pegou seu fone de ouvido para entrar em contato com o continente, mas a parte de trás de sua jaqueta ficou presa entre mãos ásperas. Ele foi puxado para trás e jogado pela janela, A última coisa que ele viu ao cair foi um borrão azul correndo para se juntar à mulher de vermelho, enquanto uma frota de Kinja voava por cima das cercas em direção à base distante. Pouco antes de pousar, o borrão azul correu de volta para ele, chutando no peito, quebrando suas costelas, mas ironicamente também salvando sua vida. Palavras em uma placa brilharam diante dele. Barrow, Alaska. O cofre. Von Strucker Pietro Massimov, o mortal mais rápido do mundo, disse as palavras com uma leviandade que incomodou o comandante da Hydra. Bem-vindo à base. Quer que lhe mostremos o local? Não há necessidade, Strucker olhou em volta. Sua primeira batalha com seus poderes, Pietro. Qual é a sensação? Pietro sorriu sombriamente. Brilhante. Somos imparáveis. Kinjets pousaram no pátio da base e soldados saíram deles. Homens da Hydra usando armaduras Chitauri voaram para fora das naves e subiram aos céus. List saiu para se juntar a Strucker e Wanda foi se juntar ao irmão. Agora, vamos ver nossos despojos, certo? Strucker perguntou, caminhando com a dupla para entrar na grande base revestida de cimento através das enormes portas de aço que haviam sido destruídas. Soldados mundanos e usando armaduras Chitauri o seguiram. Você disse que isso nos ajudaria a matar os Vingadores, disse Wanda, olhando para Strucker. O que é isso? Uma arma. De certo modo, admitiu Strucker enquanto atravessavam as paredes de pedra da base. Ambos foram trancados aqui em 2010. Um deles foi até sugerido como candidato aos Vingadores. O quê? Estamos aqui por uma pessoa? Pietro perguntou. Sim, somos. Dois deles, embora eu teria dificuldade em chamá-los de pessoas neste momento, Strucker virou à direita, seus soldados, List e os gêmeos o seguindo. Você disse que um deles era um Vingador? Wanda perguntou, dizendo a palavra Vingador com desgosto. Por que ele nos ajudaria? Apenas um candidato, nunca um Vingador de verdade, admitiu Strucker. E no final, ele nos ajudará pela mesma razão pela qual estamos ajudando uns aos outros. Temos os mesmos objetivos. Eles entraram em um elevador reforçado de aço e Strucker apertou o botão para descer. Agora, como vocês dois estão se sentindo? Pietro e Wanda se entreolharam confusos. Strucker revirou os olhos. Esta é, como eu disse, sua primeira batalha real. Como você está funcionando? Houve algum problema de controle? Não, Wanda disse suavemente a nativa socoviana levantando a mão para deixar um pequeno cacho de poder vermelho flutuar em torno de sua palma. Pietro olhou para os soldados quando um casal apertou as armas diante da exibição casual. Parece natural. Strucker assentiu e olhou para Pietro. O jovem zombou. Estou bem. Bom, as portas do elevador se abriram e Strucker saiu. Podemos precisar de você em breve. Caminhando pelos corredores de concreto, logo chegaram a uma porta. Strucker gesticulou e um dos soldados o chutou, avançando com a arma levantada. Mais dois entraram, um deles usando a brilhante armadura Chitauri modificada. Vários tiros foram ouvidos, seguidos de gritos. Depois de um momento de espera, um deles gritou. Claro! Strucker assentiu e entrou, seguido pelos gêmeos.
Pietro e Wanda pararam surpresos ao ver o objeto no centro da sala. A sala inteira estava cercada por computadores e quadros brancos com fórmulas escritas. O cientista estava morto no chão e passou por cima dos cadáveres. Strucker contemplou as equações por um momento, ignorando o objeto que dominava o centro da sala. Lista do doutor. Você consegue entender isso? Deixe-me ver. Liz se aproximou e olhou para a matemática no quadro. Isso é. O que é isso? Liz olhou para os números diante dele. É brilhante. Mas louco também. Como alguém pode compreender isso? Vou ter que repassar isso por meses. Ou perguntamos a ele, disse Pietro com sua voz acentuada. Strucker finalmente olhou para o objeto no centro da sala. Um grande tubo oblongo cheio de fluido verde brilhante. Um contador Geiger estava ao lado dele, marcando suavemente e indicando baixos níveis de radiação gama. Dentro havia uma figura. Ele estava inconsciente, flutuando suavemente no líquido verde do seu tubo. Um homem bastante baixo e magro. Nada notável em suas feições até que notamos sua cabeça. Uma cabeça que cresceu para fora, estendendo a testa para lhe dar uma aparência disforme. Projeto Senhor Azul. Pietro leu em uma prancheta próxima. Samuel Cernes, disse Strucker. Se o Hulk é o auge da força, então este homem é o auge do brilho. Que criatura antinatural. Por que ele está aí? Wanda perguntou. Porque a SHIELD temia sua inteligência, disse Strucker suavemente. Eu também. Mas devo usar todos os recursos que puder encontrar. Strucker voltou-se para seus homens. Pegue 6 de seus homens e prepare-o para ser movido. Temos mais alguém para levar conosco. Alguém como Cernes? Wanda perguntou. Não exatamente. Strucker conduziu seu grupo até outra porta e eles desceram vários lances de escada. Ele parou quando chegaram a uma porta e olhou para Pietro. Senhor Maximoff, por favor, remova as armas dos homens atrás da porta. Senhorita Maximoff, você será necessária para as torres. Os gêmeos assentiram, Pietro sorrindo com confiança enquanto Wanda respirava fundo. Strucker abriu a porta e Pietro desapareceu, seguido por Wanda e os soldados. Soldados do exército vestidos de verde e agentes da SHIELD vestidos de preto ergueram as armas ao entrarem. 4 torres automatizadas girando para mirar neles. Um borrão azul percorreu os 20 homens em frente ao grande tanque branco no fundo da sala. Em segundos, eles não tinham armas, permitindo que balas e raios roxos matassem os soldados. Quando as torres automatizadas estavam prestes a disparar, Wanda acenou com as mãos em movimentos misteriosos, cercando-as com seu poder. As armas estavam cobertas pela mesma energia e ergueram-se com um som dilacerante ao serem separadas de sua base. Com outro aceno, as torres foram destruídas. Assim, a sala estava limpa, deixando todos olhando para o tanque branco que dominava a sala. A fumaça fria saía dos canos conectados ao enorme tanque, que era pelo menos do tamanho de um pequeno caminhão. Através de um vidro tão grosso quanto um antebraço, eles podiam ver o ser lá dentro. Meu Deus, disse Liz momentos depois. Ele é gigante. E muito feio, acrescentou Pietro, impressionado. Emil Blanc, a abominação do Harlan, disse Strucker enquanto olhavam para o ser diante deles. O conselho o sugeriu como um possível vingador do Hulk. Engraçado como eles eram cegos. O rosto descansado de Emil Blanc era quase selvagem enquanto dormia. Verde, coberto de pele grossa e protuberâncias ósseas. Centenas de quilos de ossos e músculos, cobertos de espinhos. Uma combinação nojenta de músculo de fisiculturista e corpo de monstro. Vamos transportá-lo em um dos Kinjets, disse Strucker com firmeza. Os Vingadores têm seu Hulk, seus Homens de Ferro e seus monstros. Agora teremos os nossos. Strucker observou o homem de pele verde na maca improvisada no meio do Kinjet acordar lentamente. Ele havia sido retirado do tubo, mas ainda tinha sedativos suficientes dentro dele e demorou 30 minutos para acordá-lo. Pietro e Wanda ficaram ao seu lado enquanto olhavam para ele. Samuel Cernes abriu os olhos turvamente. Depois de ver aqueles diante dele, ele os fechou novamente. Hydra, HM? Achei que você ainda estava se escondendo. Não, parece que o plano de Pierce falhou. Tudo isso foi dito em um murmúrio meio lúcido, Cernes suspirando. Então você sabia, disse Strucker. Havia rumores de que você era telepático. Dificilmente Cernes abriu os olhos e olhou em volta. Sou simplesmente observador. E muito, muito inteligente. Por que você me levou? Embora eu possa fazer uma dedução óbvia, é sempre bom ser informado diretamente. Porque preciso de vantagens, Sr. Stern, disse Strucker com firmeza, um pouco irritado com o ego do homem. A SHIELD enviou a Hydra ao vento. Desejo oferecer a você a chance de se juntar a nós. Tão desesperado? Cernes riu. Eu posso ver o quão hesitante você está. Por que veio me encontrar? Quando você nem mesmo quer minha ajuda de verdade. Strucker fez uma careta. Isso só pareceu divertir ainda mais Cernes. Seus olhos verdes olhavam ao redor da sala. Bem, acho que vou me juntar a você. Bem desse jeito? Pietro perguntou. Não exatamente. Cernes começou a se levantar. Quando os soldados ergueram as armas, Strucker estendeu a mão para detê-los. Cernes sentou-se na cama e olhou pela janela. As comunicações estão mortas, não é? Interessante. Cernes olhou para Strucker. Eu não tenho uma simulação verdadeira há meses. A SHIELD me deixaria inconsciente por semanas, me fazendo fazer suas equações em implementos de 2 horas, porque eles temiam que mais me daria a chance de descobrir meios de escapar. É claro, eles não estávamos errados. Cernes fez uma careta. Não sou uma calculadora. Sou um gênio. As ideias em minha mente, meu jovem, estão mudando o mundo, e desejo implementá-las. Sempre fui mais curioso do que cauteloso, e isso só aumentou. Não me importo com SHIELD ou Hydra, não me importo com seus jogos mesquinhos. Quero mudar este mundo. Agora, você me deixa fazer isso? Strucker olhou para ele. Possivelmente, mas só se você me ajudar, é claro. Começando pela minha incapacidade de me comunicar com minhas forças. Cernes riu. Feito. E eu vou até ajudar você a convencer Blanc. Strucker olhou para ele.
Como você. Oh, por favor, como um homem tão desesperado quanto você não levaria a abominação com ele? Cernes franziu a testa. Abominação, quer saber? Eu gostaria de um nome assim, eu acho. Algo muito austero. Cernes estendeu a mão. Bem, nós temos um acordo? Por um momento tenso ninguém se mexeu. Então Strucker apertou a mão de Cernes. Enquanto Cernes sorria, Strucker se perguntou se iria se arrepender disso. Capítulo 33. O líder da ordem religiosa dentro da Hydra teve sorte. Embora ele tenha perdido bilhões com o ataque da SHIELD, ele teve o cuidado de garantir que suas finanças não estivessem conectadas à Hydra ou à SHIELD o suficiente para que ele ainda pudesse se esconder com sua filha em um castelo, com seu povo. Mas ele ainda estava em perigo. Todos os smartphones pertencentes ao pessoal da Hydra foram jogados fora quando eles perceberam o quão difundido foi o apagão da SHIELD em sua tecnologia. Todos os homens de Malik estavam nervosos. A batalha do Triskelion já havia terminado e todos estavam preocupados que em algum momento olhariam para o horizonte e viriam um aeroporto-aviões em sight à distância. Super-heróis correndo em sua direção. É irônico que as maiores armas da Hydra sejam agora parte de seus maiores pesadelos. Então Gideon ficou sentado em seu escritório, olhando para a lareira e refletindo sobre seus problemas. Como ele iria lidar com isso? Como sobreviver a esta nova ameaça? Mesmo com seus recursos atuais, ele não tinha mais poder real, nenhum membro da Hydra tinha. Ele deveria simplesmente desistir? Pedir clemência para sua filha possivelmente? Gideon recusou essa ideia. Depois de tudo que ele sacrificou pela Hydra, tudo que ela lhe deu, tudo em nome de trazer seu fundador para casa. Como ele poderia sacrificar tudo isso? Mas que escolha ele teve? Senhor, a contemplação de Gideon foi interrompida quando um assessor entrou correndo na sala. Temos comunicações. Gideon olhou para ele. Quem é esse? Von Strucker. O assessor disse. Ele diz que pode reunir todos. Gideon sentiu esperança pela primeira vez em horas. Samuel Cernes? Gideon perguntou através do microfone do rádio instalado em um cômodo superior do castelo. Isso está correto, respondeu Stucker. Ele modificou nossos rádios para contornar a inteligência artificial que atualmente interfere em nossas forças. Mas devemos agir rápido, Gideon. Preciso do teletransportador fase harmônico. Gideon franziu a testa. Isso serve apenas para comunicações com a Confederação. Você conhece Von Strucker. Se usarmos para mais do que isso, qual é o sentido de limitar seu uso se todos nós morrermos? Strucker interrompeu. Com isso podemos movimentar as nossas forças impunemente. Podemos trazer o nosso povo e salvá-lo. Gideon olhou para as pessoas na sala. Ele pensou sobre isso por um momento. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem, Strucker. O teletransportador está na sua alma mater, sob as ordens do General Fisher antes de ele ser preso. Seter, Ali e a filha dela estarão lá. Estamos indo para lá então, disse Strucker com firmeza. Whitehall enviou uma mensagem para Ali através da conexão de Cernes, esperançosamente, algo para acalmá-la, e iremos pegá-lo. Tenho pessoas com quem posso testar também. General Ali. A General Ali disparou sua arma mais uma vez, sua filha jogando seu chakram na garganta de um homem. Ela fez uma careta quando mais 2 de seus próprios homens morreram em suas mãos. Bom trabalho. Obrigada. Ruby estava vestindo seu uniforme, um traje preto justo feito para facilitar os movimentos. A menina de 14 anos tinha os cabelos tingidos de branco e os olhos da mesma cor da mãe. Ela olhou para a mãe enquanto corriam pelos corredores da Academia Preparatória Hydra. Você tem certeza sobre essa mãe? Traindo a Hydra? Ali, uma mulher mais velha com cabelos loiros escuros e vestindo uniforme militar, olhou para a filha enquanto a adolescente tirava um de seus chakras do corpo de um homem. Whitehall prometeu que um dia você seria o líder da Hydra, nosso maior soldado. E agora ele quer despedaçá-lo e enfiar cibernética e amostras aleatórias de DNA em você, sem se importar se você sobreviverá ou não. Ruby mordeu o lábio, olhando para a mãe. Ali continuou apesar da dor que suas palavras estavam causando à filha. Não podemos mais confiar na Hydra. Mas alguém prometeu protegê-lo, treiná-lo. Você pode não se tornar o líder da Hydra, mas eventualmente se tornará algo igualmente grande. Ali respirou profundamente. Venha, querido. Precisamos sair. Ali. A dupla se escondeu em lados opostos de um corredor enquanto balas voavam sobre suas cabeças. O general da Força Aérea espiou e viu o diretor da escola, um homem de cabelos castanhos e óculos, cercado por soldados atirando contra ela e sua filha. Você deve se render, por favor. Podemos proteger Ruby, podemos parar a SHIELD. Quando Whitehall provar que não dá a mínima para ela. Ali gritou de volta, a raiva enchendo a. Não, Seter. A Hydra fez a cama, agora vai morrer nela. Droga, Ruby disse, chocada com a veemência da mãe. Linguagem, querido, Ali disse simplesmente. Agora, devemos receber nossa ajuda em 20 segundos. Você tem o USB? Sim, mãe. Ruby revirou os olhos, completamente relaxada apesar das balas voando em sua direção. Ali, Seter gritou. Por favor, diga-nos que você se rende e eu protegerei você. Podemos fazer um acordo com Whitehall. Desculpe, Seter, Ali gritou de volta. As próximas palavras foram ditas com uma determinação silenciosa enquanto ela olhava para a filha. Mas eu fiz meu acordo. Uma parede explodiu no corredor atrás de Seter e seus homens. Os soldados correram pelo buraco, atirando o mais rápido que podiam. O que? Seter foi baleado no peito por um Isser e caiu no chão em um momento. O mesmo aconteceu com seus homens, as balas e o Isser acabaram com eles rapidamente. Ali e Ruby colocaram a cabeça para fora. Ali saiu do esconderijo quando viu o símbolo da SHIELD em seus uniformes. Ruby o seguiu hesitante. Senhora, disse um dos soldados enquanto se aproximava. Fury nos enviou. Devemos acompanhá-lo até um Kinja imediatamente. Não há tempo para pegar o teletransportador fase harmonic? Ali perguntou, preocupado. O quê? Disse o soldado, balançando a cabeça.
Senhora, há mais forças da Hydra a caminho. Se ficarmos mais tempo, arriscaremos você e sua filha. Ali congelou pensando. Depois de um momento, ela sentiu. Entendido. Vamos, ela lançou um olhar para Seter. Vamos trazê-lo pelo menos. Ele pode ser útil. Boa ideia. Wolfgang von Strucker. Strucker chegou à academia preparatória da Hydra apenas algumas horas depois de Ali ter escapado com a filha. Decepcionante, mas pelo menos a SHIELD enviou apenas uma pequena equipe que poderia ser expulsa. Ainda assim, isso significava que seu plano atual precisava ser adiado. Nesse ínterim, ele aproveitou o breve momento para descansar. A academia tinha combustível, comida, soldados e aeronaves, o suficiente para ajudar sua frota a continuar a luta. A SHIELD viria, mas não antes que pudessem continuar seus planos. Eu refinei o processo, disse Cernes a List enquanto o cientista irradiado com radiação gama observava o cetro de Locke passar por eles em direção a um laboratório de pesquisa. Mas não tenho certeza sobre esses mercenários nos quais você deseja que eu use o processo. Eles já não foram aprimorados? Sim, embora eles não tenham se dignado a nos dizer como, admitiu List. Mas algumas de nossas experiências indicaram que indivíduos já aprimorados podem adotar melhorias com mais facilidade do que outros. Shan Roin, o indivíduo encontrado por uma de nossas subdivisões, foi capaz de ganhar uma força tremenda com o soro centopeia. Blonk, cujo uso do soro do soldado apenas tornou a irradiação gama muito mais eficaz nele, apesar de toda a sua aparência monstruosa. Ainda há valor em criar nossos próprios aprimoramentos, mas esses 4 são perfeitos para testar nossa teoria. E eles vão nos deixar testar isso neles? Cernes perguntou, caminhando junto com List. Desde que paguemos a eles, admitiu List. Comece com Davida, ela está sendo enviada agora. O que? Cernes virou-se para encarar List. Você quer que eu simplesmente capacite alguém e o envie para a batalha um segundo depois? A Academia de Ciência e Tecnologia SHIELD, os 2 homens se viraram para ver Strucker caminhando em direção a eles. Devemos enviar nossas forças para lá agora. Quero que Davida vá com meus homens. É muito imprudente, rosnou Cernes. Simplesmente capacitando-a e mandando-a embora, sem testes, sem. Infelizmente não podemos correr nenhum risco. Strucker estreitou os olhos para Sterne. Doutora Cernes, precisamos de recursos. Mais engenheiros e cientistas para nos ajudar, todos os quais estão naquela academia. O risco vale a pena e dar a ela todas as vantagens que pudermos de antemão mitiga esses riscos. Agora capacite-a. Cernes olhou para ele enquanto Strucker lhe lançava um olhar equilibrado. Finalmente o cientista com aprimoramento gama virou-se e saiu. Ele vai ser um problema, List disse suavemente. Sim, ele vai, admitiu Strucker. Mas o intelecto dele é vasto demais para ser descartado. Fique de olho nele. Se o dispositivo que implantamos funcionar, poderemos evitar qualquer traição, mas não permitirei que ele se volte contra nós. Capítulo 34. Strucker, amigo, um homem disse pela conexão de rádio. Como você está? Sobreviver, disse Strucker simplesmente, olhando ao redor da sala de rádio que Garret lhe emprestara. Cernes, de certa forma, salvou suas vidas. O homem não era apenas brilhante. Ele foi inovador. Alguns pensaram que eram a mesma coisa, mas havia uma razão para ver dezenas de intelectos de nível genial e apenas um Tony Stark. Ele até conseguiu aprimorar Davida em poucos instantes, deduzindo seus novos poderes e ajudando-a a aprender como usá-los. Ele foi útil. Por agora. Ele também ficou insuportavelmente presunçoso quando o ataque à SHIELD Academy não deu em nada. Apesar disso, Strucker ainda acreditava firmemente que o ataque tinha sido uma boa escolha. Embora o inimigo tenha conseguido contra-atacar o teletransportador de modo que qualquer um enviado para a academia fosse simplesmente recuperado, com pele de bolinhas e órgãos genitais trocados, Strucker não tinha ideia do que pensar disso. Ele ainda tinha que fazer a tentativa. Depois de deixar a Academia Hydra com todos os recursos que puderam reunir, Strucker guiou seus homens para sua nova base de operações. Cernes conseguiu ajudá-los a chegar à casa de Gideon Malik, um pequeno castelo na América do Norte, sem serem descobertos. Um lugar com terras suficientes para abrigar todas as suas forças. O homem até conseguiu criar um dispositivo para escondê-los dos satélites e do radar, permitindo que a Hydra se reunisse sem medo. O rádio foi outra invenção de Cernes. Ele não explicou como ou por que funcionava, pois sua maneira de se manter era inestimável. Mas a questão é que o rádio permitiu que Strucker contactasse as forças da Hydra em todo o mundo sem risco de ser interceptado ou rastreado. Os resultados disso foram deprimentes. A Casa da Árvore foi destruída por um dos aprimorados da própria Hydra. A Sandbox foi tomada pela Hydra, apenas para ser perdida mais tarde. Embora felizmente seus cientistas estivessem a caminho com um adolescente aprimorado que havia sofrido uma lavagem cerebral. Mas todo o resto foi controlado pela SHIELD e pelos Vingadores. Mas felizmente o dispositivo de teletransporte harmônico de fase, que estava sendo chamado de Anzol pelos grunhidos, permitiu que eles começassem a agarrar e economizar recursos. E o trabalho de Sterne para as comunicações ainda estava funcionando, embora ele tivesse tido que refazê-lo algumas vezes. Garret disse Strucker, concentrando-se. Não estou ligando simplesmente para discutir o tempo. Como diabos você está me ligando, afinal? John Garret perguntou. Temos tido problemas com isso. Explicarei quando você chegar aqui, respondeu Strucker. Você quer que nos encontremos, hein? Precisamos reunir nossos recursos, disse Strucker. Bem, eu farei isso. Estou sempre disposto a fazer amigos. Mas vou parar em algum lugar primeiro. A geladeira tem alguns brinquedos fofos que quero pegar. Strucker esfregou o queixo. Você vai trazer algum desses com você? Só se você compartilhar como está falando comigo. Garret mudou de assunto, ficando muito sério. Se esse ataque vai funcionar, preciso de comunicações. Você os tem, disse Strucker. Precisamos de contra-ataques para os Vingadores e a SHIELD, especialmente para este. Dial que apareceu. Onde você está? Vou enviar soldados para se juntar a você.
Seria ótimo, Garry disse instantaneamente. Tarde da noite, em uma praia em local não revelado, a geladeira estava alta. Com 100 andares com apenas uma porta no telhado e nenhuma outra entrada no prédio, estava entre as estruturas mais imponentes do mundo. 2 guardas vigiavam a porta principal por dentro de um par de portas de vidro grosso, olhando para o céu escuro da noite. Enquanto observavam, no entanto, algo caiu no chão vindo do nada, atingindo o telhado com um estalo de concreto quebrado. O que um dos homens deu um passo à frente, olhando para o objeto que havia caído no topo de um prédio com mais de 300 metros de altura. Isso é, uma mulher? De onde ela veio? O outro guarda disse preocupado, olhando para o céu noturno vazio. De repente a mulher levantou-se. Enquanto a dupla olhava, ela jogou o cabelo loiro para trás da cabeça e caminhou em direção à porta. Ela tinha cabelos compridos, um rosto lindo, mas também forte, e um formato extremamente em forma. Ela estava vestindo uma jaqueta de couro verde com zíper até o topo, jeans preto de couro e salto alto pouco prático. Ela sorriu quando chegou à porta e os 2 homens recuaram apontando suas armas para ela. Ela se encostou no vidro, ainda sorrindo. Ei, meninos! O meu deixou uma garota entrar. Ela disse, seu sotaque sulista sedutor e alegre. Quem diabos são? Que porra isso importa? Disse o parceiro do primeiro soldado. Este é um local restrito. Ninguém deveria estar aqui. Senhorita, deite-se no chão agora. Bem, isso é simplesmente cruel, doçura disse a mulher, fazendo beicinho de brincadeira. Acho que vou ter que entrar sozinho. Ela recuou e deu um soco no vidro à prova de balas, quebrando com facilidade. Merda, aprimorado. Um dos homens gritou, atirando contra ela com seu rifle de assalto, e seu parceiro se juntou a ela. Por cerca de 1 minuto, eles atiraram na mulher. Ela os deixou por um momento, olhando para baixo enquanto as balas rasgavam suas roupas, ricocheteando em sua pele e caindo no chão. Corra, avise a todos. O outro soldado dirigiu-se para o elevador atrás deles, correndo. Ele apertou o botão e olhou para trás enquanto a mulher batia em seu amigo, arremessando-o contra a parede. As portas do elevador começaram a fechar enquanto ela corria em direção a ele, fechando pouco antes de alcançá-lo. O elevador começou a descer em direção aos andares inferiores. O soldado no elevador soltou um suspiro, seu coração batendo como um tambor, alcançando seus comunicadores. Controle, nós temos um. Então alguns dedos perfeitamente bem cuidados atravessaram as portas, seguidos por um braço. O elevador parou, parado pelo braço sobre-humano. Enquanto o motor gemia e o aço ao redor do braço desmoronava, o soldado gritou em seus comunicadores. Ataque aprimorado à geladeira. Socorro, socorro. Então a mulher loira entrou no elevador. Momentos depois, um Kinja pousou no telhado, com a armadura dos soldados Chitauri se teletransportando para a existência ao mesmo tempo. Ellen foi? John Garry disse enquanto caminhava pelos corredores da geladeira, sorrindo para a mulher loira ao lado dele. Devo dizer que gosto do seu estilo. Quão forte você é exatamente? Nunca testei meus limites, doçura. Ellen disse simplesmente, claramente focada em outras coisas. Você realmente acha que Davida está aqui? Faria sentido, a SHIELD tende a manter seus prisioneiros favoritos aqui, disse Garry, caminhando com confiança. Ele olhou para trás. Vá em frente e comece a matar qualquer um em nosso caminho com aqueles meninos de ouro, certo? O homem negro alto e imponente atrás de Garry assentiu, avançando para se juntar aos soldados blindados Chitauri para exterminar a oposição na geladeira. O que é esse cara? Ellen perguntou enquanto o homem alto disparava foguetes de seu braço. Meu melhor amigo, disse Garry levianamente. Vamos. Strucker disse que só temos 20 minutos antes que a SHIELD descubra sobre nós. O que estamos procurando exatamente? Ellen perguntou. Antes que Garry pudesse responder, um homem veio de um corredor à esquerda e atirou neles. Ellen saltou na frente das balas e deixou-a ricochetear em seu peito, chutando a perna do soldado da SHIELD com força suficiente para quebrá-la. Ela o agarrou pela frente de sua armadura, os dedos rasgando Kevlar e aço para dar-lhe um aperto firme e o jogou para cima, o homem se chocando contra o teto com força esmagadora de ossos. Ele caiu no chão, inconsciente. Droga, disse Garry impressionado. Bom trabalho. Mas você esqueceu uma coisa, Garry atirou na cabeça do soldado. Não posso deixar testemunhas. Tive que matar aqueles 2 que você deixou lá em cima também. Ignorando o olhar chocado no rosto de Ellen, Garry continuou. Vai ser um bom dia. Enquanto Garry e seus homens esvaziavam a geladeira, mais trabalho era feito em outros lugares. Nos terrenos do castelo da casa de Malik, em um pátio iluminado por holofotes, a Hydra se preparava para seu próximo recrutamento. Strucker observou enquanto seus cientistas e engenheiros trabalhavam em torno do enorme tanque de Blonk. Eles removeram os canos do tanque e trabalharam no software da criogenia, pisando no chão de paralelepípedos enquanto as estrelas brilhavam sobre eles. Homens com armaduras Chitauri flutuavam sobre o pátio, seu brilho roxo flutuando, e mais soldados com armamento convencional cercavam a área. 2 canhões sunicos repousavam a leste e oeste do tanque, bem como veículos com armamento de assalto pesado ao seu redor. Será bom falar com Emil novamente, disse Cernes, aproximando-se para se juntar a Strucker. Strucker olhou para Cernes, notando a jaqueta laranja que encontrara em algum lugar. Isso colidiu com sua pele verde. Mas então, um homem com uma cabeça tão grande como a de Cernes não se preocuparia tanto com a aparência. Sempre tive curiosidade para ver como a mudança dele afetou sua mente. Só podemos esperar que ele ouça a razão. Strucker olhou para Wanda e Pietro. Fique pronto. Podemos precisar de você. Pietro assentiu rapidamente. Wanda estava muito mais hesitante e Strucker olhou para eles por um momento. Desde que foram para a base no Alasca, ele se preocupava com os 2. Os 2 não mataram nenhum soldado, mas depois que a adrenalina desapareceu de todos os sistemas, eles pareciam assolados pela ansiedade por causa daqueles que haviam morrido. Ele teria que ter cuidado com eles. Mas para agora, um barulho enorme encheu o ar.
Todos olharam para o tanque, onde um amassado havia sido quebrado por dentro na porta. O que você está fazendo? Strucker gritou. Ainda não estamos acordando. Não somos nós. Um cientista gritou. Ele é apenas. O cientista gritou quando o outro amassado foi atingido na porta. Pietro, tire-os daí. Strucker gritou. A porta voou para fora do tanque e o ser enorme saltou para fora. Ele procurou um cientista. E um borrão azul percorreu a área por 10 metros ao redor do tanque. O punho do ser se fechou em nada e os cientistas e engenheiros estavam em segurança quando Pietro gritou para parar ao lado de sua irmã. Wanda. Cernes gritou, antecipando Strucker. Esteja pronto. O ser olhou em volta enquanto armas que variavam de perfurantes de armadura laser apontavam para ele, 2 canhões sonicos se juntando. Ele bufou, aparentemente divertido. Quando ele falou, foi com uma voz como cascalho rolando colina abaixo. Então, isso é o melhor que você poderia trazer para me matar? Você precisará de mais 1000. Porque tentaríamos matar você. Cernes gritou, dando um passo à frente. Blanc virou-se para olhar para Cernes. Ele estreitou os olhos para ele. Você é aquele cientista. Aquele que ajudou você a se tornar essa magnificência. A voz de Stern soava quase eufórica. Veja o poder que você tem agora. Sim, obrigado. Embora pareça que não sou o único que passou por algumas mudanças. Emil observou, erguendo-se em toda a sua altura. O que você quer? Para você nos ajudar, Cernes disse simplesmente. Ha. Emil deu um passo à frente, ignorando as armas apontadas para ele enquanto avançava. Por que eu deveria? Porque eu simplesmente não mato todos vocês. O Hulk. Cernes franziu a testa quando Strucker falou por trás. Quando Emil olhou para Strucker, o homem de monóculo deu um passo à frente. Nós vamos ajudá-lo a encontrá-lo e matá-lo. Cernes virou-se para encarar Strucker, mas suspirou e voltou-se para Blanc. Sim, nós vamos ajudá-lo a matar Bruce Banner, acrescentou ele com relutância. Junte-se a nós, e garantiremos que ninguém jamais o prenda novamente. Não, acho que não. Blanc saltou para frente sorrindo alegremente. Um borrão azul puxou Cernes e Strucker para trás. Implacável, Blanc saltou na direção deles com um sorriso doentio no rosto. Wanda. Cernes e Strucker gritaram em uníssono. Uma energia vermelha atingiu Emil no ar, empurrando-o para trás com uma expressão de surpresa em seu rosto horrível. Ele voou para dentro de seu antigo tanque, destruindo-o. Emil levantou-se apressadamente, olhando enquanto Wanda dava um passo à frente, suas mãos brilhando com poder. Sabemos como encontrar o homem que você deseja matar, disse Strucker, caminhando ao lado dela. O Hulk tem uma equipe agora, indivíduos tão excepcionais quanto você, que você não tem chance de derrotar sozinho, não quando seus números os permitirem superar até mesmo seu poder excepcional. Podemos fornecer uma equipe para você também. Pessoas para lutar ao lado. Deixe você lutar contra o Hulk o quanto quiser. Emil ouviu, acalmando-se. Eu prometo a você, Emil. Blanc disse Stern, aproximando-se para se juntar a Strucker e Wanda enquanto eles ficavam em frente ao monstro diante deles. Você nunca encontrará uma maneira melhor de provar seu poder do que com nossos recursos. Podemos fazer de você uma lenda. Bem, agora isso é uma oferta. Emil sorriu, suas feições horríveis se contorcendo. Primeira coisa, estou com fome, e quero que ela me faça um sanduíche. Wanda piscou quando ele apontou para ela. Seus olhos se estreitaram e ela reuniu mais energia diante dos dedos como resposta. Fieste, acho que concordo. Ele saiu do tanque e quebrou o pescoço para o lado. Mas quando eu matar o Hulk, todas as apostas serão canceladas. 14 de janeiro de 2014. Na manhã seguinte, Strucker estava lá com seus soldados para cumprimentar John Garret quando ele e seus homens desembarcaram nos arredores do castelo de Gideon Malik. Homens com armaduras Chitauri pousaram no chão ao mesmo tempo que 4 Kinjets, juntando-se a seus irmãos. O Kinje mais próximo de Strucker abriu a porta dos fundos para expulsar Garret. O ex-agente da SHIELD saiu com um sorriso de vendedor e braços estendidos. Strucker, olhe para você. Saudável como sempre. Bem, exceto pelas olheiras. Strucker sorriu com força. De fato. Como foi o ataque? Foi como um encanto, disse Garret, seu sorriso se alargando ainda mais. Consegui muitos brinquedos novos, até mesmo alguns recrutas. Até consegui tirar minha garota Flowers da prisão no caminho. Garret acenou com a cabeça para uma mulher ao fundo que usava um vestido de seda vermelho. Ela sentou-se em um Kinje, com as mãos no colo enquanto observava o processo. Ela pode ajudar a criar mais soro centípede para nós. Homens em uniformes marrons com coletes pretos saíram dos Kinjets, carregando armas e equipamentos com uma facilidade casual que nenhuma força humana poderia igualar. Seus olhos brilhavam sutilmente vermelhos enquanto caminhavam, uma consequência do soro da centopeia em suas veias, e Garret observou outros soldados em uniformes pretos se juntarem a eles. Excelente, disse Strucker, observando o soldado se alinhando atrás de Garret, um homem negro alto que Strucker conhecia como Deathlok ocupando um lugar ao seu lado direito. Ele saiu do Kinje e foi até Strucker. Acontece que o sorriso de Garret tornou-se mais perigoso. Não tenho certeza se devo entregá-los a você. Os soldados blindados Chitauri ficaram tensos, enfrentando os homens e mulheres aprimorados pela centopeia à sua frente. Os exércitos de Strucker e Garret se enfrentaram. Os olhos de Ellen começaram a ficar um pouco mais vermelhos. O braço direito de Deathlok se abriu para revelar uma arma dentro dele. Talvez você precise de um incentivo? Strucker ergueu a mão e estalou os dedos. Uma enorme figura verde voou do castelo e pousou atrás de Strucker como um míssil. Puta merda! Garret gritou, recuando enquanto a abominação se levantava com um sorriso malicioso. Um borrão azul apareceu de repente ao lado de Ellen. Finalmente 2 figuras voaram do céu. Wanda voou em jatos de seu poder, parando atrás de Pietro. Cerny simplesmente flutuou em um disco pairando sobre jatos de energia roxa, com os braços cruzados enquanto olhava para o campo de batalha. Satisfeito, Garret? Strucker perguntou.
As coisas ficaram tensas por mais um momento. Então Garrett sorriu, o ciborgue ao lado dele relaxou. Ah, sim, estou absolutamente satisfeito. Capítulo 35. Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate. Pietro, o que estamos fazendo aqui? Wanda perguntou ao irmão mais tarde. Ela estava sentada em uma cama, de costas para uma parede de pedra, os olhos fixos no irmão enquanto ele olhava pela janela com os braços cruzados. Ele olhou para ela e depois voltou para fora da janela. Se vingando. Não tenho mais tanta certeza disso. A dupla recebeu um quarto só para eles no castelo. Era mais cara do que qualquer casa onde já viveram, com belas obras de arte nas paredes, lençóis de seda e uma bela vista do campo. Wanda observou enquanto seu irmão continuava olhando pela janela. Depois de um momento, ele falou. Ele vai nos ajudar a matar Tony Stark. Para matar os Vingadores, disse ele com convicção. E então? Wanda perguntou curiosamente. Ele não disse nada, qualquer justiça desapareceu. Ele trouxe monstros para cá. Nós fomos responsáveis por matar pessoas. Não tenho tanta certeza do que estamos fazendo aqui, Pietro. Seu irmão franziu a testa pensativo. Ele balançou a cabeça depois de um tempo. Ficaremos até que os Vingadores morram. Então partimos. Volte para casa. E se ele decidir não nos deixar? Ele não tinha nada a dizer sobre isso. Não podemos fazer isso, Pietro. O que quer que estejamos fazendo aqui, não é o que queríamos para nós. Acho que precisamos planejar nossa fuga. No andar de baixo, outras pessoas lidavam com certos assuntos ao mesmo tempo que os gêmeos lidavam com suas consciências. Fascinante, disse Cernes, observando os objetos recolhidos na Academia Hydra e o ataque à geladeira serem levados para a grande sala que havia sido transformada de uma cozinha extra em um laboratório. Os itens foram colocados na lateral da sala, que estava repleta de mesas, computadores e balcões. Esses itens vão impulsionar minha pesquisa e fazer com que eu não tenha que fazer tudo do zero. Sim, há algumas coisas legais aqui, disse Garrett levianamente, mordendo um pedaço de carne seca. Sim, coisas legais, respondeu Cernes irritado. Ele se virou para olhar para Garrett. Você precisa estar aqui? Ei, fui eu quem trouxe as coisas que você está tão louco, disse Garrett, colocando a mão no peito. Você poderia ser um pouco mais gentil. HMPH zombando, Cernes olhou para uma gaiola ao fundo. Sou legal com aqueles que merecem isso, e você ainda precisa provar que é digno de algo além de ser entregador. Enquanto isso, tenho que cuidar da garota. Garota? Garrett olhou para a jaula e piscou. A garota na jaula estava olhando para eles. Ela estava no final da adolescência, magra por falta de nutrição adequada, vestindo um macacão branco de prisão. Seu cabelo preto estava emaranhado e seus olhos eram selvagens. Ela estava gritando em espanhol, sacudindo a gaiola o melhor que podia. Droga, ela é fogosa, não é? Garrett perguntou, olhando para ela como se fosse um animal enjaulado. Mais do que isso, disse Cernes. Ela matou 3 dos nossos homens quando tentamos transportá-la. Essa coisinha? Garrett sorriu. Ela tem olhos de laser ou algo assim? Não. Ela foi, de acordo com os registros da Academia Hydra, levada do México quando era criança. Ela foi encontrada cercada pelos corpos de membros de gangues mortos que mataram sua mãe, disse Cernes distraidamente. Merda. Garrett respondeu sério, de repente muito mais cauteloso com o prisioneiro. De fato, a Hydra colocou as mãos nela, mas logo descobriu que outro grupo estava tentando levá-la também. Ela foi levada para a academia, levada para as profundezas da escola e descobriu que tinha maior capacidade de absorver habilidades de combate, bem como velocidade, força e sentidos naturalmente aprimorados. Até sua cura é aprimorada, disse Cernes, parecendo absolutamente fascinado. Garrett congelou e Cernes fingiu não notar. Sorte que encontramos isso, Black Sky. Ela teria morrido em meses sob os cuidados daqueles cientistas ingratos da academia. O que você quer dizer? Garrett perguntou. Eles estavam planejando dissecá-la, depois de descobrirem que ela resistia a ser treinada. Cernes se virou e observou um grande objeto ser levado para dentro da sala. Um tubo grande o suficiente para conter um humano. Eu tenho outros planos para ela. Usando estes, Cernes se virou e ergueu algo para Garrett olhar. Ele piscou. Agora, esse é um grande diamante. Não é diamante, seu troglodita. Cernes ergueu o pedaço rachado de cristal azul esverdeado. Não, é muito mais durável do que qualquer substância conhecida no planeta além do Vibranium, e apesar de todas as aparências em contrário, é orgânico. Isto, Sr. Garrett, pode ser o primeiro passo na minha pesquisa. Mas primeiro, Cernes olhou em volta para os soldados que o cercavam. Tenho algo que desejo confirmar. Ela não estava lá, ele sibilou para Strucker enquanto caminhavam juntos pelos corredores. David ainda está na SHIELD. Sim, e estou tentando descobrir onde ela está conforme nosso acordo, disse Strucker, agindo rapidamente. Mas mesmo Cernes não conseguiu passar pelo inteligência artificial SHIELD que está usando para defender seus arquivos, pelo menos sem que ele iniciasse qualquer coisa que pudesse trazer seus olhos sobre nós. Suspeito que ela esteja detida nos aeroporta-aviões Insight. Então minhas meninas e eu podemos pegá-la, disse Ellen sem pensar 2 vezes. Você lutará contra os Vingadores então. Podemos levá-los. Ninguém pode levá-los. Strucker parou de girar para olhar para ela. Eu tenho um exército, tenho soldados super-humanos, milagres e monstros. Mas a armadura Chitauri não pode derrotar o Homem de Ferro. Meu monstro não pode lutar contra o Hulk ou o Dial sozinho. Meus super-soldados são inúteis contra o Capitão América. Nós somos superados, e precisamos de mais. Strucker gritou na cara da mulher teimosa. Os dois se entreolharam no corredor de pedra. Você está com medo, acusou Ellen. Sou pragmático. A SHIELD tem qualidade para derrotar nossa quantidade. Mas estou construindo esses números. E Stern tem uma ideia. 3 alvos que ele quer sequestrar. Pessoas que podem nos ajudar a capturar os aeroporta-aviões e talvez até os Vingadores de cabeça erguida. Quem? Senhor. Os dois se viraram para ver List caminhando apressadamente em direção a eles.
Cernes está fazendo algo que deseja que vejamos. Radiadores Gama. O que? Strucker disse, chocado. Ele acha que podemos nos tornar mais parecidos com o Hulk. Strucker pensou sobre isso. Rápido. Muito rápido. Cernes estava tentando acelerar tudo. Talvez Strucker pudesse usar isso a seu favor. Ele tem certeza? Sim. Então diga a ele que ele está autorizado. Supervisione o projeto e certifique-se de ter Deathlock, Abomination e Wanda de prontidão. Peça aos nossos soldados para se voluntariarem. Você acha que alguém vai? Ellen perguntou. Strucker olhou para ela e continuou andando. Muitos neste mundo se sacrificariam pelo menor poder. E o Hulk e a Abominação representam mais do que um pouco de poder. Eu também, continuou List, seguindo com Ellen. Começamos a construção da cibernética conforme os projetos da Cybertech. Também estou pedindo aos nossos cientistas que analisem o soro da centopeia com a garota Raina. Então teremos um exército suficiente para lutar contra os Vingadores, disse Strucker com firmeza, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Conte-me sobre os outros projetos. 15 de janeiro de 2014. Seu projeto precisa de melhorias, Cernes disse Strucker enquanto estava no laboratório de Cernes. O cientista irradiado com radiação gama sorriu. Sim, mas simplesmente descobriu que não funciona e isso é progresso. Eles estavam observando os resultados dos experimentos de Stern, homens e mulheres em jaulas dentro de uma grande tenda montada no local. 11 ao todo, 4 mulheres e 7 homens, todos com muita dor para se moverem. 2 das mulheres e 4 dos homens ficaram com a pele verde após a experimentação, seus corpos disformes e retorcidos. Os músculos de seus corpos crescendo e encolhendo aleatoriamente enquanto gritavam de dor e horror. Strucker podia ouvir seus ossos quebrando repetidamente enquanto eles se quebravam sob a imensa pressão de sua própria força muscular antes de se recuperarem, apenas para quebrar novamente. Alguns deles até tinham apêndices estranhos, tentáculos, em seus braços e pernas, enquanto uma das mulheres tinha uma perna transformada em um longo toco de carne. Os radiadores Gama provaram o que sempre suspeitei. Bruce e eu não somos acidentes, somos geneticamente construídos para aceitar a radiação Gama, para sermos fortalecidos por ela. Emil Blanc não tem o gene naturalmente, mas o soro do super soldado que ele era dado, por mais grosseiro que fosse, permitiu que ele se tornasse o que é agora, disse Cernes com um sorriso. E você acredita que isolou o gene? Strucker perguntou. Cernes, em resposta, virou-se para sair da tenda e saiu. Strucker o seguiu depois de uma carranca irritada com a arrogância de Stern. Cernes o levou para outra tenda, onde encontraram várias pessoas esperando lá dentro enquanto trabalhavam em torno de 2 pacientes nas mesas. 2 agora está estável. Cernes disse com firmeza. Um já injetou o soro da centopeia enquanto possuía o gene, o outro usou o sangue da abominação como catalisador. Suponho que seja ela, disse Stucker, apontando para o ser enorme em uma mesa. Sim, Hannah Phillips, confirmou Cernes. A mulher em questão parecia uma versão mais esbelta e feminina de Blanc. Ela tinha os mesmos músculos enormes, o mesmo exterior duro e coloração verde escura, olhos levemente brilhantes, e parecia manter o cabelo embora ele tivesse ficado verde. Ela estava acordada e lúcida, olhando em volta para os cientistas que faziam experiências com ela. Enquanto observavam, ela encolheu até se tornar uma mulher humana normal, com cabelos castanhos, olhos verdes e uma forma adequada, embora não tão impressionante quanto antes. Que controle, observou Strucker com uma sobrancelha levantada. Mas ela não é tão poderosa como o resultado, observou Cernes. Ainda assim, um resultado estável é bom. O outro é estranho, no entanto, Cernes acenou com a cabeça em direção a um homem que estava dormindo do outro lado da tenda. O homem era verde, mas parecia crescer e encolher aleatoriamente, tal como as vítimas na outra tenda. Ao contrário deles, ele estava em paz. Drogado? Strucker perguntou. Dificilmente. Não, aparentemente é assim que seus poderes se manifestam. Do jeito que estão, não tenho certeza se ele pode controlá-los, especialmente com sua personalidade débil. O que você quer dizer? Strucker perguntou. Benjamin Tibbets não é uma pessoa forte, ao contrário de Hannah, explicou Cernes. Ele se ofereceu para se tornar poderoso. Você sabia que ele nem mesmo é a Hydra? Ele implorou para desertar da SHIELD em vez de morrer. Strucker piscou. Mas, a SHIELD estava vencendo. Como eu disse, Strucker, ele não é uma pessoa forte, física ou mentalmente, e temo que isso interfira de alguma forma em sua utilidade. Hannah, entretanto, prova que o processo é útil, e posso pelo menos sugerir usar os outros como forragem canônica. Quanto aos candidatos, acredito que tenho um perfeito em mente. Muito bem, decidiu Strucker. E o outro experimento? Ainda não comecei, admitiu Cernes. Eu queria ter certeza de que funcionasse perfeitamente. Apesar dos resultados positivos obtidos aqui, não desejo desperdiçar mais soldados. Especialmente porque o céu negro é tão valioso. Céu negro, Strucker refletiu calmamente. Achei que aquela criatura estivesse morta. Quase Cernes sorriu. Mas não se preocupe. Ela está se submetendo ao método Faustus agora. Em breve, ela será nossa, e então eu irei aperfeiçoá-la para ser uma guerreira perfeita. Muito bem. Enquanto isso, faça um teste de Hannah com a equipe de Davida. Desejo ver o quão poderosa ela realmente é. Entendido, disse Cernes. De alguma forma, ele parecia quase zombeteiro. Strucker percebeu isso e olhou para a jovem que observava Hannah Phillips se transformar novamente em sua forma monstruosa com um brilho fascinado nos olhos. Ela veio com Garret, que insistiu em chamá-la de Flores, apesar de preferir seu nome verdadeiro Raina. Ela tinha cabelo preto curto que caía em cachos artísticos ao redor de seu lindo rosto e se comportava com um tipo de vulnerabilidade que gritava para que as pessoas cuidassem dela, o que só fez Strucker desconfiar ainda mais dela. Ela tem sido útil? Strucker perguntou enquanto Cernes a observava também. Sim, mas de forma preocupante, disse Cernes.
Ela tem o ar de uma fanática. Ela não consegue parar de olhar para os Massimovs, e até mesmo Blanc atraiu um olhar de admiração onde muitos evitariam desviar o olhar. Um fã de aprimorado? Strucker perguntou. Mais do que ela cobiça poderes semelhantes a eles, respondeu Cernes. Strucker franziu a testa. Depois de um momento, ele se virou. Falarei com ela mais tarde. Mantenha-me informado. Horas depois de os projetos de Cernes terem começado para valer, Strucker recebeu notícias horríveis. Whitehall está sendo atacado, disse List a Strucker mais tarde. Von Strucker, Gideon Malik e Garret estavam examinando arquivos juntos, planejando sua próxima estratégia de ataque, quando List entrou na sala. Strucker olhou para List, chocado. Tem certeza, Lista? Fomos cortados nas comunicações com seu pessoal, e chegaram relatos das redes sociais de que veículos com uma versão estranha do símbolo da SHIELD apareceram no prédio, confirmou List. Droga, Garret amaldiçoou. Poderíamos usar aquele velho e seu povo. Alguém conseguiu passar? Malik perguntou. Sua papada se contraiu quando List balançou a cabeça. Então são eles. Não conseguimos nos comunicar durante os ataques dedicados da SHIELD. No segundo em que eles começam a tentar nos manter afastados. Precisamos encontrar um caminho, decretou Strucker. Disse Garret. Quando a sala olhou para ele, ele sorriu. Bem, você está trabalhando nisso, não é? List me contou sobre aquela sua pequena garra. Quando Strucker olhou furioso para List, o homem suspirou aborrecido. Ele me ouviu projetando. Projeção astral, certo? Garret perguntou. Parece um truque legal. Um truque não comprovado, disse Strucker com firmeza. Teorizado por Cernes após seu breve trabalho aprimorando a equipe de da vida. Mas você acha que isso pode contornar o blackout das comunicações? Malik perguntou. Strucker congelou pensando. Depois de um tempo, ele assentiu lentamente. Sim, Cernes teorizou que isso seria possível. Bem, Garret perguntou. É muito perigoso, disse Strucker. Mesmo por todas as coisas com as quais estamos lidando, mesmo tão desesperados como estamos. Isso mesmo, Garret interrompeu, sua voz suave e calma. Desesperado. Estamos lidando com a SHIELD e eles estão atacando um de nossos líderes mais antigos. Precisamos revidar, Strucker. Precisamos saber com o que estamos lidando. Não podemos fazer isso da maneira normal. Você tem que estender a mão para tudo que puder. Você sabe, estou feliz por estarmos levando uma surra. Quando todos na sala olharam para ele, Garret sorriu com seu sorriso falso. Vamos, veja o que temos ao nosso redor. Blanc Cernes, aqueles gêmeos malucos, Deathlok, aquelas garotas lutadoras, todos os tipos de super soldados que temos por aí. Em poucos dias, nós temos tornou um exército mais poderoso do que qualquer outro na história da Hydra. Acho que estamos cometendo um erro nos segurando por tanto tempo. A SHIELD nos empurrando do jeito que fizemos apenas nos permitiu liberar todo o nosso potencial. A voz de Garret parecia atrair. Por que parar agora, Strucker? Quando você está tão perto de realmente realizar nossos sonhos. Strucker pensou sobre isso. Depois de um momento, ele tirou o casaco, revelando a camisa polo azul que usava por baixo. Traga a garra e o cetro para a sala de meditação. É hora de testá-los. Mais tarde, Strucker explicou o que havia acontecido com Whitehall, Garret, Malik e List ouvindo atentamente. Quando terminou, Malik balançou a cabeça. Que vergonha! O velho tinha estilo. Espere, você também pensou que ele era velho? Há quanto tempo Whitehall está vivo? Garret perguntou, todos os outros o ignorando. A SHIELD claramente superou tudo que os paralisou a ponto de usar o soldado invernal e Cal Creel em suas forças, disse Strucker. Por enquanto, sugiro que continuemos nossos esforços para aumentar nossas forças. Sterne tem 4 alvos que deseja recrutar para nossa causa. Aprimorado? Garret perguntou. Apenas um deles, um assassino que a SHIELD usou, disse List. 2 dos outros são agentes da SHIELD. O último está relacionado a um vingador. Isso pode ser desastroso, disse Malik, caminhando até uma mesa próxima para se servir de um copo de uísque. A SHIELD já está em guarda, atacando 3 deles, e um relacionado a um vingador. Eles são exatamente o que precisamos, disse List. Um tem o gene Gama. Os outros 2 são os principais candidatos para o soro do super soldado, especialmente com os frascos que Garret nos deu. Você fez alguma coisa com aquele suco alienígena? Garret perguntou. Apesar de tentar parecer casual, Strucker percebeu a ansiedade que escondia. Aquela garota Raina tem algumas ideias, List sorriu lentamente. Acredito que combinados com os cristais alienígenas, podemos chegar a algo notável. Então podemos respirar por enquanto, eu acredito, disse Strucker. Tomaremos os alvos. Mas depois disso nos concentraremos em nosso exército em fortalecê-los. Você quer se esconder? Garret perguntou visivelmente desapontado. Por um curto período de tempo, disse Strucker. Precisamos respirar, infelizmente. Os soldados foram pressionados duramente durante 3 dias. Nenhum de nós dormiu, e posso ver que isso está afetando nossas forças. Descansamos, reconstruímos nossos recursos e operações, encontramos uma forma de combater a inteligência artificial incessante que a SHIELD está usando, aprimorar nossas tropas e descobrir nosso próximo passo. Amanhã, atingiremos nossos alvos. Depois disso, trabalharemos nas sombras. Por mim, tudo bem. Garret caminhou até onde Malik havia servido uma bebida para pegar um copo também. Vamos festejar, certo? Malik suspirou, balançando a cabeça para Garret. Muito bem. Então sugiro, enquanto isso, que você fique de olho em Cernes. Estamos dependendo demais daquele homem. Acredito que se livrar dele assim que sua utilidade acabar seria no nosso melhor interesse. Cernes ergueu uma sobrancelha enquanto continuava a trabalhar, ouvindo a conversa através de uma unidade de comunicação em seu ouvido. Um homem inteligente. Eu concordo, admitiu Strucker. Mas por enquanto, ele está nos ajudando a construir uma força impressionante.
Que ele começou a construir transformando 11 soldados em malucos mutantes que nem conseguem funcionar, observou Garret. Vou observá-lo o máximo que puder, mas no final, talvez não consigamos detê-lo, admitiu Strucker. Ao fazer isso, ele se certificou de que seus olhos se estreitassem em cada pessoa na sala. Ele transmitiu da melhor maneira que pôde, que ninguém comentaria o contrário. Eles pareceram entender em um momento. Cernes era inteligente. Muito, muito inteligente. Essa inteligência, no entanto, veio com um ego e uma falta de experiência verdadeira, às vezes uma incapacidade de reconhecer as habilidades de outra pessoa. Como perceber que um espião saberia quando uma sala tivesse sido grampeada? O cientista irradiado com raios gama foi útil, mas Strucker não permitiria que isso o impedisse de fazer o que precisava ser feito. Agora devo falar com um dos meus novos soldados. Strucker se virou e saiu, com vários guardas se juntando a ele. Strucker estava pensando profundamente em seus novos aliados. Aliados em quem ele não podia confiar. Cernes, Garret, Blanc e os gêmeos, a equipe de Davida até Malik. Eles destruiriam a aliança, seja por seus egos, ganância, obsessões, ou simplesmente por serem muito gentis ou morais para o trabalho. Strucker não podia confiar em nenhum deles. Então ele se tornaria seu próprio aliado. Vários minutos de caminhada o levaram ao seu destino. Ele entrou nos laboratórios inferiores e entrou em uma sala onde uma série brilhante de anéis mantinha o cetro de Loki flutuando, suspenso. Strucker olhou para ele por um momento. Então ele olhou para a luva sobre a mesa. Um dispositivo mecânico criado por Liszt, foi apelidado de Garra. Uma luva de metal laranja com uma única porta nas costas, desenhada como a armadura de um cavaleiro demoníaco, uma luva feita para Satanás. Strucker colocou. A luva foi projetada para combater qualquer perigo que o cetro pudesse representar, mas ele ainda sentiu apreensão ao pegar o cetro nas mãos. Com a arma na mão, ele se virou e saiu do laboratório. Mais caminhada o levou até a tenda onde Hannah Phillips e Benjamin Tibbets estavam detidos. Ele entrou e olhou ao redor da sala. Fora. Todos vocês. Os cientistas começaram a sair. Raina moveu-se para segui-lo, apenas para Strucker balançar a cabeça. Não, Raina. Fique. Ele olhou para os soldados atrás dele. Você sai agora. Senhor, um dos soldados começou a dizer. Ele fechou a boca quando olhou nos olhos de Strucker. Hannah e Raina trocaram um olhar. Strucker caminhou até a cabeceira de Hannah e olhou em seus olhos atualmente humanos. Como você está se sentindo? Hannah, a mulher que poderia se tornar uma aberração a qualquer momento, piscou diante da suavidade incomum na voz de seu líder. Estou bem. Me sinto incrível, na verdade. Sem problemas? Strucker perguntou. De jeito nenhum, senhor. Hannah sorriu, colocando a mão no coração, no símbolo da hidra em seu uniforme branco de paciente. Eu posso lutar, e estou disposto a fazê-lo. Strucker sorriu de volta. Então ele suspirou. Hannah, vou falar com você francamente. Em qualquer outro dia, eu não faria isso. Eu consideraria tal coisa abaixo de mim. Mas eu me peguei percebendo coisas importantes. Primeiro, por favor, transforme-se em sua outra forma. Hannah olhou para Raina, que parecia confusa. Depois de um momento, Hannah sentiu. Em um movimento inconstante, Hannah ganhou altura e peso. A pele lisa ficou escamada. Músculos e espinhos brotaram através dela. Raina assistiu à transformação de Hannah com grande interesse. Strucker não desviou o olhar de Hannah. Lindo! Strucker ergueu o cetro na mão. Você sabe o que é isso, Hannah? Hannah olhou para a arma brilhante com medo, engolindo em seco. Cetro de L-Lock. Sim. É poderoso, capaz de lançar rajadas de energia direcionadas, presenteando outros com poderes. Raina se inclinou para isso. Pode até controlar mentes. Mas esse último poder não é confiável. Útil, mas prefiro depender da lealdade pessoal de alguém. Ele olhou para Hannah. Você tem controlado isso bem, mas posso ver sua raiva. Ela está em todos os indivíduos irradiados por radiação gama. Esse poço interminável de raiva. Os olhos de Hannah brilharam. Qualquer que fosse o medo que ela retratava, desapareceu. Ela estava fingindo. Intrigante. Bom, porque posso usar essa raiva? Strucker se inclinou para frente. Hannah, obrigado por se voluntariar. Em troca, permita-me oferecer-lhe um acordo. Strucker continuou a falar e Hannah ouviu. Os olhos de Raina se arregalaram cada vez mais à medida que a conversa prosseguia. Quando acabou, Strucker estendeu a mão. Hannah aceitou sem hesitação. Ouvi dizer que é tradicional em algumas facções da Hydra. Strucker olhou para Raina. Para dar um nome aos indivíduos aprimorados. Algo poderoso para dar um senso de ego aprimorado e inflado, para torná-los mais suscetíveis ao controle e à manipulação. Eu não concordo com isso. Quero que você escolha seu codinome, Hannah. A partir de agora em frente, você é meu braço direito. Entendeu? Sim, senhor, disse Hannah, sua voz forte e firme. Seus olhos brilharam. E você promete? Ganhar ou perder, Hannah, disse Strucker suavemente. Ganhar ou perder. Strucker se virou e caminhou em direção a Benjamin Tibbets, que ainda dormia em sua cama. O jovem de pele verde continuou crescendo e diminuindo incontrolavelmente. Hannah só teve que usar roupas grandes. Benjamin, que cresceu partes de seu corpo para se tornarem tão grandes quanto o Hulk ou as abominações, ficou com apenas um cobertor para vestir. Strucker observou-o por um momento antes de pressionar a ponta do cetro no peito de Benjamin. A esfera azul do espectro brilhou por um momento enquanto Strucker se concentrava. Olhando profundamente dentro do orbe, pode-se ter visto um flash amarelo. Benjamin suspirou relaxando. Sua carne crescente e encolhida parou até que ele voltou a ser um jovem magro. Strucker balançou a cabeça. Ele vai dormir, mas essa paz é temporária. Ele é um jovem verdadeiramente doente. Com isso ele se virou. Raina, venha. Acho que você e eu temos coisas para discutir. Capítulo 36. Sharon Carter, agente 13. Numa pequena casa em Washington, D.C., recentemente comprada para uma das mulheres mais importantes do mundo, estava em curso uma reunião.
Querida, quando você se tornou agente, o que eu te disse? Uma mulher idosa, mas ainda saudável, perguntou. Sharon sorriu para a senhora idosa na cama à sua frente, segurando sua mão ao lado da cama. Você queria que eu cuidasse da Shield. Eu fiz. A senhora idosa olhou para o homem negro alto parado ao pé da cama. Trip, foi isso que eu disse? Sim, senhora, disse o agente Tripletre com um largo sorriso. HMPH, disse a senhora idosa. Ela balançou a cabeça. Todo esse trabalho e vocês, jovens idiotas, destroem tudo de uma só vez. Em nossa defesa, a maior parte disso foi. Trip parou de falar, mas já era tarde demais. Ele estremeceu com a dor que brilhou nos olhos da mulher mais velha. Sinto muito, tia Peg, desculpou-se Sharon, sentindo-se culpada por ser incapaz de proteger o trabalho da vida de sua tia. Pelo que, Peg deu a Sharon um sorriso muito penetrante. Não foi você quem permitiu parasitas em seu legado. Não é sua culpa, disse Trip. E no final, a única razão pela qual a Shield conseguiu sobreviver foi o bom trabalho que você fez. A Shield sobreviveu por sua causa, não apesar de você, tia Peg, disse Sharon, apertando a mão da mulher mais velha. Peg suspirou. Pequeno conforto. Você sabe, quando eu era jovem, pensei que tinha enfrentado todo o horror que o mundo poderia produzir. Tudo, desde a Força Negra até Howard Stark. E agora, o pobre Steve terá que enfrentar tudo isso. Ela olhou entre Sharon e Trip. Vocês dois vão ajudá-lo. Não foi um apelo. Foi uma ordem. Trip e Sharon assentiram. Peg relaxou, sorrindo para os dois. Ótimo. Agora, diga-me. Já ouvi falar da formação do BRID, mas gostaria de saber sobre as reações de certos indivíduos durante a discussão. A assessora do presidente russo, uma mulher de cabelos castanhos, como ela agiu? Como os legados do comando Ivante e Peg Carter informaram a senhora idosa. Uma pequena caixa cheia de comprimidos estava inocentemente na mesa de cabeceira ao lado da cama de Peg. Quando Sharon e Trip saíram da casa de Peg, eles entraram juntos no carro de Trip. Trip ligou o carro e olhou pelo para-brisa sem se mover. Depois de um momento, ele desligou. Aquela mulher foi tão forte durante toda a minha vida. A melhor espiã do mundo. Eu estava sempre comparando todos os espiões que conhecia com ela. Trip disse. Sharon sorriu com isso. Acho que tive um vislumbre disso de novo. Só um pouco, Sharon suspirou feliz, mas ela parecia feliz mesmo com todas as más notícias. O novo diretor ficará feliz em saber disso, disse Trip. Quero dizer, a aprovação de Peg, sabe? Sharon assentiu. Sim. E Simons e Dial ficarão felizes em saber que as pílulas funcionam. Sharon deu um sorriso para Trip. Ele colocou a mão no ombro dela com Sharon agarrada. Depois de um momento silencioso de felicidade, eles se separaram. Trip ligou o carro e eles começaram a dirigir. Eles pararam em um semáforo a alguns quilômetros de distância. De repente, ambas as unidades de comunicação foram ligadas. Uma breve estática preenchendo seus ouvidos antes que uma voz soasse. Este é X. Vocês dois precisam correr. A inteligência artificial gritou com urgência. X. Trip perguntou sem entender. Hydra enviou Kinjets para sua área. Estou enviando uma equipe para interceptar, mas... A voz frenética de X foi cortada quando algo pousou no cruzamento à frente deles com um boom de concreto quebrado. Trip e Sharon observaram um ser alto erguer-se do concreto. Ela tinha mais de 2 metros de altura, pele com escamas verdes, olhos amarelos brilhantes e pés com garras. Ela estava vestindo uma blusa de ginástica e calças militares, e seus olhos estavam fixos em Trip e Sharon. Merda! Trip pisou fundo no acelerador, virou à direita e acelerou na rua. A estranha mulher começou a persegui-los com uma velocidade incrível. Que diabo é isso? Ela não está em nenhum registro, disse X. Ela deve ser uma nova criação. Faltam 6 minutos para ajuda. Então duraremos tanto tempo. Sharon disse, abrindo o porta-luvas e pegando a submetralhadora que estava dentro. Ela abriu a janela e se inclinou para fora, o vento passando por ela e o cheiro de batatas fritas de uma lanchonete próxima flutuando no ar. Ela avistou a mulher que os alcançava a pé e começou a atirar em rajadas controladas, puxando o gatilho antes de desistir e xingar duramente de aborrecimento, voltando para dentro do carro. Ela é a prova de balas. Sharon gritou. Sinto falta de bandidos matáveis. Trip gritou de volta, desviando de um SUV que a mulher que os perseguia empurrou para o lado, fazendo-o girar como o topo de uma árvore. Hydra King já está mirando em vocês, mas eles não atiraram, X os informou. Estou tentando hackeá-los, mas eles modificaram o Kinje para ser o mais simples possível. Eles nos querem vivos, Trip percebeu, um arrepio percorrendo sua espinha. Espere, onde ela foi? Sharon começou a dizer. A mulher caiu no capô do carro, despedaçando o aço embaixo dela e fazendo o veículo girar fora de controle. Ela rapidamente plantou os pés na calçada para que suas botas deixassem longos bosques enquanto ela desacelerava o carro até parar. Vamos! Trip pisou fundo no acelerador, tentando atropelá-la. A mulher, em resposta, arrancou o capô, estendeu a mão e puxou o motor do carro com uma das mãos, jogando descuidadamente para o lado. Trip e Sharon saltaram instantaneamente do carro, correndo em direções diferentes. A mulher saltou na direção de Trip, jogando na calçada. Ele tentou lutar, mas a mulher simplesmente pegou uma seringa e enfiou em seu pescoço. Quando ele desmaiou, ela o levantou e o jogou no Kinja enquanto ele flutuava com a escotilha traseira aberta, onde ele pousou nos braços de um soldado que o esperava. Enquanto isso, Sharon corria a toda velocidade em direção a um beco próximo. Uma vez lá, ela poderia entrar em um prédio, talvez passar por eles em um labirinto de corredores. A mulher verde com escamas pousou na frente de Sharon com um barulho de asfalto quebrando. Sharon virou-se para evitá-la, mas a mulher agarrou Sharon e levantou-a no ar. Enquanto Sharon se engasgava com um punho escamado forte o suficiente para entortar aço, a mulher puxou-a para mais perto. Não se preocupe, disse a mulher gentilmente, apunhalando-a no pescoço com outra seriga. Em breve você não se sentirá mais impotente. Sharon saiu momentos depois.
O Hydra King voou no ar e rumou para o campo. X tentou rastreá-lo com a ajuda de Jarvis, e logo descobriu que seus restos mortais estavam destruídos na lateral de um celeiro. Sharon Carter e Anthony Tripletter estavam desaparecidos. Capítulo 37. Jennifer Walters, advogada. Do outro lado do país, em Los Angeles, Califórnia, uma mulher falava para um júri enquanto o resto do tribunal assistia. Ela era uma mulher baixa, com cabelos castanhos, um lindo nariz de botão e uma voz estridente. No entanto, quando ela falou, foi com uma confiança que atraiu a sala. Ela andava com saltos razoáveis, vestindo uma blusa branca com uma saia e jaqueta pretas, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto e um par de óculos grossos, o suficiente para dar-lhe uma aparência ligeiramente esbugalhada. Senhoras e senhores do júri, disse ela, olhando nos olhos de cada membro do júri em questão. Discutimos os eventos de 13 de setembro durante uma semana inteira. Eu sei que vocês estão todos cansados. Vocês provavelmente querem ir para casa. Mas não podemos ir embora, ela balançou a cabeça, e vários dos jurados realmente o fizeram. Assim também. Não até que tenhamos certeza de que a justiça chegou ao seu dia. Minha cliente Beatrice traz a mulher na mesa do promotor, uma linda loira com olhos tristes e gesso no braço esquerdo, ficou um pouco mais ereta. Foi espancada em sua casa, pela única pessoa que deveria protegê-la. Ela olhou para o réu, um homem grande e obeso, com cabelos pretos perfeitamente penteados e olhos duros enquanto olhavam para a mulher que falava naquele momento. Nicholas traz. Um homem que já foi acusado de violência doméstica antes. Um homem que, de acordo com o depoimento de uma testemunha, costumava usar a violência para intimidar e controlar outras pessoas. Quando Beatrice falou, quando nos contou como a pessoa que ela amava se tornou um monstro, todos nós sabíamos o que tinha que ser feito. Os punhos de Nicholas Trass cerraram-se sob a mesa. Por favor, ela implorou. Mostre a Beatrice e as outras mulheres que enfrentaram os mesmos horrores infligidos por Nicholas Trass que a justiça existe. Obrigado. Com isso, Jennifer Walters sentou-se com uma dignidade serena. Mais tarde naquele dia, quando Nicholas Trass, aos gritos, foi algemado e arrastado, ela se permitiu um sorriso. Jennifer, eu realmente gostaria que você não tivesse aceitado aquele caso, disse um homem mais velho mais tarde, ao entrar no escritório de Jennifer Walters. Jennifer Walters ergueu os olhos da papelada e notou o homem que avançava. Olá, pai. Como você está? Sonhando com uma filha que não se mete em merda, Maurice Walters era alto, bem constituído, embora com um pouco de barriga de cerveja sob o uniforme de xerife que usava. Seu cabelo era da mesma cor das filhas, cortado curto e penteado para trás. Ele sentou-se na cadeira em frente à mesa da filha com um gemido. Querido, você conhece Trass. Os caras dele vão retaliar de alguma forma. Seus caras, disse Jennifer. Saiba muito bem que Trass não vale mais a pena proteger. Ele queimou muitas pontes, pai. Além disso, você viu quantas evidências foram acumuladas? Eu morro. Ele é o primeiro na lista de suspeitos. Mas você ainda estará morto, disse Maurice com firmeza. Olha, deixe-me contratar alguns deputados para protegê-lo. Pelo menos até que as coisas esfriem um pouco. Jennifer suspirou, fingindo estar irritada em vez de grata. Droga, ela deveria ser a advogada durona, mas no fundo, ela sempre ficava feliz em ver que seu pai a amava. O produto de ser filho solteiro de um pai solteiro. Tudo bem, jantar amanhã? Maurice sorriu. Ele se levantou e caminhou pelo convés, beijando a filha na cabeça enquanto ela lhe lançava um olhar fingido, embora estivesse claramente satisfeita. Eu nunca sinto falta disso, não é? Até agora não, Jennifer suspirou. De qualquer forma, tenho mais alguns papéis para resolver agora. Suponho que você já tenha os policiais lá fora? Maurice deu uma risada. Claro, eu não ia esperar você dizer sim. Jennifer sorriu para o pai e olhou para a fotografia sobre a secretária. Quando ela olhou para ele, seu sorriso desapareceu. Maurice percebeu e olhou para a foto também. Na foto havia 4 pessoas. 2 mulheres mais velhas, agarradas desesperadamente a crianças risonhas enquanto todas sorriam para a câmera. Uma jovem Jennifer, usando um vestido rosa com um brinquedo de dinossauro na mão. E um menino rindo enquanto segurava a mão de Jennifer. Sinto falta dele, admitiu Jennifer. Eu sinto falta deles. O pai dela não disse nada. Ele simplesmente colocou a mão no ombro da filha. Mais tarde naquela noite, Jennifer Walters entrou em sua casa carregando uma caixa cheia de arquivos. Ela trancou a porta atrás de si e tirou os sapatos, suspirando de alívio enquanto apertava os dedos dos pés contra o tapete por um momento, sentindo seus pés doloridos relaxarem lentamente após um longo dia de julgamento. Ela colocou a caixa de arquivos na mesa da cozinha e foi até a pia para pegar um pouco de água, bebendo com prazer. Ela pensou em dormir, mas decidiu fazer um café e rapidamente ligou a máquina. Espero não estar interrompendo? Uma voz que ela nunca tinha ouvido antes falou atrás dela. Jesus! Jennifer se virou em estado de choque e ficou boquiaberta com o homem sentado em seu balcão. Ele era estranho, para dizer o mínimo. Sua pele era verde e sua cabeça era enorme. Ele olhou para ela com fascinação, como se ela tivesse algum segredo para lhe contar. Receio que não, mas tenho certeza de que minhas contribuições para a sociedade serão vistas da mesma forma em um futuro não tão distante, disse ele com um sorriso presunçoso. Eu sou Samuel Cernes, amigo do seu primo. Jennifer olhou para ele, seus pensamentos pareciam nublados. Você é um vingador? Ah. Cernes balançou a cabeça. Não, apenas um amigo, como eu disse. Eu simplesmente queria cumprimentá-la, senhorita Walters. Ainda se sentindo desequilibrada, ela deu um passo à frente, quase perdendo o equilíbrio. O que você quer? Para levar você ao seu pleno potencial, disse Cernes com um sorriso. Eu tenho algumas concentrações do sangue de Bruce, de um experimento anterior. Acredito que você será muito útil para torná-las úteis para mim e para avançar em meus estudos mais do que qualquer outra pessoa. Jennifer tropeçou, caindo no chão enquanto seus olhos vagavam sem rumo. O que?
Coloquei um narcótico na sua água, informou Cernes preguiçosamente. Não vai durar muito e não há efeitos colaterais prejudiciais, mas servirá ao seu propósito. Não se preocupe, minha querida. Em breve darei a você um presente além da imaginação. Embora eu admita, é principalmente um presente para Bruce Cernes Hill. Ele ficará tão feliz quando ver o que você se tornou. Essa foi a última coisa que Jennifer ouviu antes de seu mundo se transformar em escuridão. Capítulo 38. Avestar fantasma. Ao mesmo tempo, no armazém próximo a um porto, um ataque deu muito errado. Um grupo de soldados da Hydra vestindo equipamento tático preto vagava pelos limites escuros do armazém, girando enquanto mantinham suas armas apontadas e prontas. Soldados centopeias estavam entre eles, seus olhos brilhando em vermelho enquanto caminhavam pela sala. Onde diabos ela está agora? Um dos soldados gritou. Eu não sei, droga. Outro respondeu com os olhos arregalados de medo. Ela simplesmente HKK. Os homens e mulheres do grupo se viraram e viram uma mão dentro de seu peito, bem onde estava seu coração. A mulher que estava com a mão no peito dele usava uma roupa toda branca, blindada sobre o peito e com um capuz que cobria a cabeça. O capacete sob o capuz era todo branco, com 5 estranhas luzes vermelhas que os encaravam. Ela ficou parada por um momento, observando os soldados da Hydra ao seu redor. Então ela apertou a mão dela, e um estalo estranhamente cruel e úmido veio do homem. Abrir fogo! Um dos soldados gritou e eles começaram a atirar. A mulher pareceu desaparecer brevemente da existência, permitindo que o homem que ela matou caísse no chão crivado de balas. Quaisquer tiros que realmente a atingiram voaram através de sua forma fantasmagórica antes que ela desaparecesse. Quando ela apareceu novamente, ela chutou um agente da Hydra com pele de bolinhas no pescoço, colapsando sua traqueia. Ela desapareceu novamente quando disparos de rifle de assalto apontaram para ela e reapareceu ao lado de um soldado centopeia, a quem ela deu um soco no rosto. O soldado recebeu o golpe sem vacilar, depois agarrou-a pelos ombros e levantou-a. Ele começou a jogá-la no chão, mas ela de repente se tornou intangível, movendo-se através de sua forma e girando para trás antes de pressionar a mão em sua cabeça, apertando seu cérebro momentos depois e ficando invisível novamente. Ela se escondeu, usando a confusão do inimigo para respirar um pouco. Alguma chance disso? Aqueles caras da centopeia são difíceis de matar. A caminho, senhorita Starr, disse Jarvis. Eles estavam salvando pessoas de um incêndio em um apartamento, então ficaram um pouco atrasados. Ava Starr, codinome Fantasma, assentiu, depois se levantou e se afastou de seu disfarce. Com uma corrida, ela abriu seu disfarce, moveu-se em alta velocidade entre o mundo quântico e o mundo real e então chutou um soldado centopeia no peito. Seu chute, aumentado por sua transformação, fez o soldado centopeia voar. Fantasma girou no ar e ficou intangível para deixar balas passarem por ela, girando para chutar um agente da Hydra no rosto, em seguida, passando por um soldado centopeia tentando agarrá-la, antes de agarrar a parte de trás de suas roupas e torcer para que um agente da Hydra atirasse em seu lugar. Acertou o soldado centopeia. Ficando invisível novamente, ela mergulhou na cobertura. Um dos soldados da Hydra amaldiçoou. Droga, deveríamos capturá-la. Basta matá-la já. Outro gritou. Strucker pode estudar o corpo dela. Estamos tentando HKK. Ava piscou ao ouvir o som do soldado Hydra sendo interrompido. A última vez que ela ouviu isso foi por causa dela. Mas se ela não fosse a razão. Saindo do esconderijo, ela verificou a situação. Uma flecha atingiu o coração do soldado da Hydra. Uma flecha que estava piscando. Estrondo. Ava voltou a se proteger quando a flecha explodiu. Mais flechas caíram no meio do barulho, forçando os soldados a se dispersarem. Mais de 40 homens foram enviados, dos quais Ava matou 10 desde que começaram a persegui-la. Agora, graças ao misterioso arqueiro, restavam apenas cerca de 20. A ajuda chegou, disse Jarvis pela unidade de comunicação de Ava. Prepare-se para o transporte. Espere, quem? Um borrão azul parou ao lado de Ava. Ela olhou para o ser que havia surgido. Olá, sou Dial, disse o ser, na forma que Ava descobriria mais tarde que se chamava Fastrak. Quero sair daqui. Olhe, Ava gritou quando um soldado centopeia saiu da fumaça para agarrar Fastrak. Houve um borrão. Então o soldado centopeia estava voltando do Fastrak, que havia assumido uma postura de boxe. Ele sorriu, agitando os punhos que pingavam um sangue de cor estranha. Sim, tenho que bater muito nesses caras para causar algum dano. Ele se virou para Ava. Vamos. Ava sentiu, levantando-se, apenas para piscar quando o alienígena colocou seu estilo nupcial em seus braços. Houve um movimento borrado enquanto a sala se movia ao redor deles, flechas caindo do céu para matar os soldados da Hydra e da centopeia. Então eles estavam do lado de fora, na frente de um Kinja que os esperava. Ava, em pânico, ficou intangível e caiu no chão. O que acabou de acontecer? Ela perguntou, rolando para olhar para Fastrak. Ele piscou. Você acabou de... Ava. Ela se virou e viu o Kinja aberto atrás. Lá dentro estava Bill Foster, seu pai adotivo, um homem negro mais velho e um pouco acima do peso. Ele acenou para ela, gritando enquanto o Kinja dava partida. Venha, vamos. Ava, ainda confusa, correu para o Kinja. Bill a abraçou com força antes de guiá-la para um assento. Fastrak olhou para Bill Foster por um momento. Morfeu. Isso é legal. Com isso, Dial correu para o armazém enquanto o Kinja decolava para o céu. Wolfgang von Strucker. 19 de janeiro de 2014. O maldito pelotão inteiro. Strucker bateu com o punho na mesa com raiva nos olhos. 15 soldados centopeias, 25 dos nossos melhores, todos mortos ou capturados. E nem atingimos nosso objetivo. Acalme-se, Wolfie, disse Garret casualmente, servindo um copo de uísque. Malik e Liz também estavam na sala, observando Strucker praguejar de raiva. Ainda temos os outros. Os outros são apenas experimentos futuros, disse Strucker, girando o cetro na mão com garras. Ava Starr era uma Enhanced de pleno direito.
Suas habilidades fazem dela uma das melhores assassinas e ladras do mundo. Com mais pessoas como ela, não poderia haver nada que não pudéssemos realizar. O cetro de Strucker brilhou com sua agitação. Ei, ainda podemos fazer mais super soldados e com gama aprimorada, disse Garret, tomando um gole de sua bebida. Não basta simplesmente ter força bruta, disse Malik. Ava estava entre as melhores assassinas da SHIELD por um motivo. Apenas Romanov tem um histórico melhor. E bem, ela é. Todos os homens na sala pensaram na viúva negra por um momento, depois olharam ao redor da sala, concentrando-se nas sombras. Depois de saber com certeza que estavam sozinhos, Strucker falou. O facto de os nossos homens também terem sido capturados é pior. Estavam todos equipados com pastilhas de cianeto nas maçãs do rosto, mas não podemos correr quaisquer riscos. Precisamos de partir, disse ele numa voz que não tolerava argumentos. Droga, sério? Garret perguntou, parecendo honestamente desapontado. Eu estava me acostumando com o lugar. É o nosso único movimento agora. A SHIELD irá nos rastrear. Se seus cativos não lhes disserem onde estamos, então qualquer maldita inteligência artificial que os esteja ajudando o fará. Cernes não está conseguindo mantê-la sob controle. Seguimos para o local secundário, agora Strucker olhou para ele. Ah bem, acho que vou pegar minhas coisas então. Garret se virou e saiu, indiferente a qualquer outro problema que pudesse surgir. Malik, por outro lado, ficou imóvel na cadeira. Lice olhou para o homem mais velho e depois para Strucker. Strucker acenou com a cabeça para Lice sair, e o cientista levantou-se, deixando Strucker e Malik sozinhos. Malik falou assim que Lice saiu. Cernes me disse que você se recusou a prosseguir com meu projeto proposto. Sim, acreditei. Você está me pedindo para acreditar em um conto de fadas, em um líder religioso para seguirmos. Não é prático. Você pode dizer isso, em um mundo onde Thor e Loki lutaram na cidade de Nova York? Malik perguntou. Thor e Loki são pessoas reais e tangíveis, respondeu Strucker. Eu nunca vi ou ouvi falar do seu deus antes disso. E trabalhei duro para garantir isso, disse Malik. Mas ele é um poder que poderia fazer os Vingadores e a SHIELD nos temerem. Não vou interromper o projeto, se você quiser ir em frente, mas será com seu tempo e recursos, com Cernes ajudando você quando ele não estiver trabalhando para mim. As peças do monólito transmitido por minha família está no cofre na Alemanha. Eles estão à sua disposição, Malik, mas saiba disso. Você não trará algum líder destinado a governar todos nós. A Hydra superou a ideia. O que quer que você traga a esse seu portal só pode ser um trunfo ou um inimigo, afirmou Strucker. Malik levantou-se da cadeira com os olhos duros. Você se atreve a atacá-lo, e eu juro, a dor que vou trazer sobre você irá. Você não está. A voz de Strucker, calma e dura como pedra, fez Malik parar. O cetro na mão com garras de Strucker brilhava ameaçadoramente. O líder da Hydra. E ninguém mais tem medo de você. Eu mostro respeito por você porque você merece. Eu permito este projeto porque sei o que isso significa para você e não vou gastar recursos para impedi-lo. Mas não vou permitir para seguirmos um deus falso devido às suas obsessões. Não é prático. Strucker rosnou a última palavra. Strucker, o que você sabe sobre os inumanos? Strucker olhou para Malik, que interpretou isso como uma deixa para continuar. É o nome que eles se deram, milhares de anos atrás. Você sabe tão bem quanto eu que quando a Confederação começar a fazer perguntas, eles vão querer mais do que soldados pré-fabricados. Vou precisar de algo especial também. Posso dar a você. Mas você precisa entender, Strucker. Trazer nosso líder de volta pode nos salvar. Vários momentos se passaram antes que Strucker se acalmasse visivelmente e falasse mais uma vez. Conte-me sobre esses inumanos. Capítulo 39. Hannah Williams, aberração. Dentro do castelo, no início da manhã, Hannah ficou do lado direito de Strucker, observando enquanto soldados e cientistas levantavam grandes caixas, guardavam equipamentos e empacotavam produtos químicos e soros. Cernes estava ao lado deles, o cabeçudo do cientista franzindo a testa enquanto tudo era movido. Isso não contribui para minha pesquisa, disse Cernes, com os olhos fixos em Strucker. Se você aprovou meu experimento antes, poderíamos ter uma força capaz de combater os Vingadores. Não sem controle sobre eles, destacou Strucker. Do jeito que está, estamos sendo forçados a deixar totalmente a América. Cernes fez uma careta. Se você me desse mais tempo. A inteligência artificial começou a nos rastrear, disse Strucker com firmeza. E sua inteligência se mostrou insuficiente. Não podemos mais desviá-los. Cernes fez uma careta diante do insulto ao seu gênio. A SHIELD derrubou 3 bases em sua fúria. E o Hulk está ajudando. Eles estão vindo para cá. Hannah e Cernes olharam para Strucker. Cernes com interesse e um pequeno sorriso no rosto. Hannah, por outro lado, pensou sobre isso. O Hulk. Ela só havia sido trocada há alguns dias. E ela se sentiu magnífica. Sua força, sua durabilidade, velocidade e até mesmo sua cura. Ela se sentia imparável. Mas havia 2 seres que ela queria desafiar agora. Ela nunca foi competitiva. Mas agora, mesmo em sua forma humana, ela sentia a aberração espreitando no fundo de sua mente. Um monstro que deseja desafiar outros monstros. E o Hulk, não importa o que a abominação dissesse, era o auge dos monstros. Embora um novo desafiante ao trono tivesse aparecido. Diz que... Cernes suspirou dramaticamente. Muito bem. Obrigado. Strucker se virou e saiu da sala, Hannah seguindo diligentemente. Quando eles estavam longe o suficiente, ela falou. Senhor, lembro-me da minha promessa a você, Hannah, disse Strucker suavemente. Ele sempre foi gentil com ela, Hannah apreciava isso. Não do jeito que uma mulher cora devido a um comportamento gentil. Strucker foi suave, mas apenas para deixá-la entender o quão sério ele estava falando. Enquanto isso, preciso falar com alguém.
Blanc estará esperando por você. Hannah sentiu. Eles caminharam até chegar aos soldados Chitauri que Strucker sempre mantinha alguma distância dele, então ela se virou e foi embora. Foi fácil encontrar o monstro que todos conheciam como Abominação. Ele recebeu um celeiro para morar, mas o monstro ficava frequentemente inquieto. Na verdade, tinha sido um problema. Emile Blanc não era um monstro dado ao relaxamento. Ele precisava de uma batalha. Ele precisava de um desafio. Hannah também. O que significava que quando ele a desafiou, ela aceitou imediatamente. É por isso que ela caminha em direção ao celeiro que a Abominação chama de lar. O celeiro ficava no meio de um campo, com uma floresta a uma curta distância e um rio tranquilo correndo nas proximidades. Ela respirou fundo, apenas para estremecer ligeiramente. Desde que adquiriu seus poderes, seus sentidos foram aguçados, e o cheiro do ar fresco foi tingido com o de fezes, sangue e muito mais. Havia cheiro de vegetação e água também, mas ela ainda precisava se acostumar. Ela caminhou até a grande estrutura de madeira e não ficou surpresa ao ver o monstro gigante parado ali, com os braços cruzados e um largo sorriso no rosto. O que a surpreendeu foi a visão de Deathlok parado ali também. O ciborgue era um mistério para ela. De acordo com Garret, Deathlok era seu soldado de maior confiança, pelo menos desde que sacrificou Grant Ward para escapar da SHIELD. Mas ela nunca soube o que pensar do homem. Seu rosto estava marcado no lado esquerdo por uma grande queimadura, mas ela teve a sensação de que a dor em seus olhos não vinha disso. Não foi ajudado pelo quão formidável ele era. Embora não seja o mais forte no grupo atual da Hydra, ele era um forte candidato ao título. Deathlok estava olhando para a Abominação, que falava com ele com um tom condescendente enquanto Deathlok ouvia com calma. À medida que Hannah subia por eles, ela começou a mudar de forma. Sua pele lisa ficou escamada. Suas botas se estendiam ao redor de seus pés agora com garras. Seus olhos começaram a brilhar, e ela sentiu seu poder aumentar enormemente. A sensação disso de repentinamente ganhar tanta força, aquela sensação libertadora de raiva implorando para atacar sem se preocupar com as consequências, a fez suspirar um pouco em êxtase. Todo o poder do mundo zombou a Abominação. E você se preocupa com coisas que nem importam. Os punhos de Deathlok se apertaram e seus olhos endureceram. Seus antebraços se abriram e os foguetes brotaram. Ele olhou para o gigante Abominação, permanecendo firme e olhando-o com raiva. A Abominação sorriu para ele por sua vez. Hannah apareceu então, e os dois monstros se viraram para olhar para ela. Ela olhou para os dois com calma, olhando para eles. Droga, a Abominação riu. Por que você parece tão melhor do que eu? Calha a boca, Blanc. Hannah disse simplesmente. Deathlok, temos um problema? Nenhum. Deathlok se virou. Só estou verificando as coisas. Adeus. Deathlok saltou no ar e disparou para cima. Portas se abriram em suas costas e a energia Chitauri o fez voar pelo ar. Não sabia que ele tinha aprendido a voar, o gigante riu. Que mundo divertido, eu acordei. A Abominação olhou para Hannah. Seus olhos percorreram sua forma para cima e para baixo. Apesar de toda a altura e massa muscular que ela ganhou, ele era ainda maior. Eles me disseram que você escolheu o nome Aberração. Sim, eu fiz, disse Hannah, olhando para seu colega masculino. Eu gosto disso. A Abominação estalou o pescoço. Bem, vamos lutar mais tarde hoje, e eu quero um bom aquecimento. Temos permissão para destruir este lugar, para que possamos realmente nos divertir. Que tal, vadia? Ele tinha que ter dito isso de propósito, só para irritá-la. Mas esse era o problema daqueles com sangue irradiado por radiação gama. A raiva veio muito fácil. Hannah deu um passo à frente e chutou o peito gigante do Abominação. Ele voltou voando para o celeiro, destruindo as portas com facilidade. Eu vou bater em você até a morte. Hannah rugiu, saltando atrás dele e caindo em seu peito. Rugindo de raiva, ela deu um soco no rosto dele, os nós dos dedos com escamas esmagando seu queixo. Ha, a Abominação riu baixinho. Ela optou por responder e dar um soco nele novamente, fazendo um de seus dentes voar. Ele a agarrou pelo pescoço, levantando-a, e Hannah o chutou na garganta. Suficiente. Ele a jogou para o lado, levantando-se e confrontando-a. Hannah girou no ar, aterrissando contra a parede do celeiro e imediatamente pulando dele. Quando a parede quebrou com a força de seu salto, ela se virou e chutou a Abominação no rosto. Ele deu um passo para trás e, em seguida, deu um soco no rosto dela em resposta. Ela recebeu o golpe quando o celeiro ao redor deles começou a tremer e desmoronar, socando a Abominação no estômago. Ele agarrou o braço dela e girou uma vez antes de jogá-la para cima. Ela voou pelo teto do celeiro e rosnou de raiva enquanto voava para cima, orientando-se para enfrentar o Abominável enquanto ele disparava em sua direção. Ele se levantou sobre ela e bateu em suas costas com os punhos do machado do Capitão Kirk, lançando-a de volta em direção ao celeiro, onde ela caiu no chão. Ela respirou fundo e rolou, evitando a aterrissagem do Abominável. Eles se entreolharam por um momento. Isso é o melhor que você tem? Hannah disse, tentando fazê-lo atacar. Em vez disso, a Abominação piscou surpresa. Então ele riu, uma risada profunda e rosnante. O celeiro começou a desmoronar ao redor deles enquanto ele continuava a rir. Ok, aberração. Vamos. Os dois monstros escamosos saltaram um em direção ao outro, ignorando o celeiro caindo sobre suas cabeças, e começaram a bater um no outro, renunciando às táticas treinadas em ambos os soldados militares pela pura alegria de brigar. Eles rasgaram pedaços do celeiro, transformando-o em serragem contra suas formas invencíveis. Ondas de choque foram enviadas com cada soco e chute. Qualquer pessoa por perto teria presumido que um terremoto havia começado. Eles lutaram por cerca de 10 minutos e transformaram toda a área ao seu redor em uma cratera antes de finalmente pararem. Quando tudo acabou, eles transformaram todo o lugar em pó, madeira quebrada e enormes crateras. Um bom aquecimento quando os Vingadores estariam de visita em breve. Capítulo 40. Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate.
Quando a Hidra sequestrou seus alvos, eles sabiam que havia riscos. Mas havia 2 riscos de fuga desaparecidos que conversavam em seu quarto. Partimos amanhã, disse Wanda a Pietro. Depois de tudo que eles fizeram? Sequestrar aquelas pessoas? Precisamos escapar. Podemos levá-los conosco, você acha? Pietro perguntou. Talvez, disse Wanda franzindo a testa. Mas eles estão sob forte vigilância. Aquela mulher, Hannah, ela os está vigiando. E se formos pegos? Pietro estremeceu e Wanda sentiu que estava fazendo o mesmo. Desde que obteve seus poderes, ela não se viu temendo muito. Mas agora, Emil Blonk já era ruim o suficiente. Combinado com Hannah, o soldado centopeia Deathlok, Wanda sentiu medo. Juntos, ela tinha certeza de que ela e seu irmão poderiam derrotá-los, pelo menos escapar, pelo menos. Mas com os prisioneiros. Mas eles precisavam ir embora. Talvez voltar para Sokovia? Por alguma razão, a ideia já não a atraía. Ela sentiu que precisava fazer alguma coisa. Faça as pazes de alguma forma. Houve uma batida na porta. Compartilhando um olhar, Pietro correu até a porta rapidamente e a abriu antes de correr de volta para Wanda como se nunca tivesse se movido. Ellen e Deathlok entraram na sala. Ellen penteou o cabelo atrás da cabeça, sorrindo para a dupla. Deathlok simplesmente olhou para eles. Ei, disse Ellen, parecendo amigável. Temos ordens. Pedidos? Wanda perguntou confusa. O que estamos fazendo? Vá embora, Davlin, Ellen disse gentilmente. Bem, os outros estão. A SHIELD e os Vingadores estarão a caminho em breve. Alguns de nós permanecerão como uma equipe mínima, levando-os a algum outro lugar para lutar. Desculpe. Pietro perguntou, seu sotaque ficando um pouco mais forte. Vamos apenas ser uma distração? Não exatamente, respondeu Deathlok. Strucker e Cernes têm um plano. E Blonk mal pode esperar. Pietro e Wanda compartilharam uma olhada nisso. Todos sabiam o que Blonk queria. Afinal, era isso que os Maximoff também queriam. Ou era? Ok, disse Ellen, olhando para Deathlok. Suga, você se importa se eu conversar a sós com as gêmeas por um segundo? Deathlok acenou com a cabeça, virando-se e saindo. Quando o ciborgue saiu, Ellen esperou a porta fechar. Então ela bateu no cinto, e um breve ruído de estática veio dele, seguido por ela se virando para encarar o par. Sério, se você vai falar sobre ir embora, certifique-se de não estar incomodado, disse Ellen. Ou pelo menos invista em um jamer. Pietro descruzou os braços, boquiaberto. Como você? Por favor, Suga, Cernes e Strucker estão grampeando e desgrampeando este castelo desde que chegamos aqui. Ellen balançou a cabeça. Agora ouça com atenção. Porque minhas meninas e eu estamos conversando sobre as porcarias que a Hidra está fazendo, e acho que podemos ajudar umas às outras. Em outra seção do castelo, Wanda e Pietro se encontraram com Ellen. Ela os acompanhou até o rio que corria pela terra. Depois, ao longo da costa por um tempo. Por fim, chegaram a um grande carvalho que se erguia majestosamente sobre o rio. 2 pessoas estavam sentadas sob sua sombra, de aparência tão diferente quanto a noite e o dia. Quando eles se aproximaram, Ellen os apresentou. Esta é Marianne Pounce, também conhecida como Polcacas, disse Ellen com um sorriso. Não se deixe enganar pelo tamanho dela, doçura, ela é um amor. Wanda ficou feliz por ter dito isso, porque Marianne era a maior mulher que ela tinha visto, além de Hannah Williams em sua forma aberração. Ela tinha cabelos pretos na altura do pescoço que caíam sobre o lado direito do rosto, nariz arrebitado e um sorriso tímido. Ela também tinha músculos em cima de músculos, tudo fácil de ver na camiseta azul justa que usava, embora ainda fosse extremamente rechonchuda. E está é Mimi Gold, nós a chamamos de Songbird. Ellen apontou para a mulher loira parecida com uma fada sentada ao lado de Marianne, ofuscada pela figura enorme ao lado dela. Wanda, na verdade, parecia enorme comparada a ela era tão pequena assim. Apesar disso, Mimi também estava tão em boa forma física quanto Ellen e Marianne, algo que deixou Wanda curiosa. Ela tinha o cabelo loiro cortado até o couro cabeludo e sorriu com confiança para Wanda e Pietro. A pequena loira levantou-se junto com Marianne, e os dois avançaram para cumprimentar seu irmão e ela. Como tá indo? Mimi disse. Ela tinha uma voz linda que parecia encher o ar um pouco depois de ela ter falado. Olá, Marianne disse suavemente. Ela afastou o cabelo dos olhos e olhou para Ellen, que assentiu gentilmente antes de bater no cinto. Aquele zumbido suave veio novamente. Ok, querida, não podemos ser ouvidos. Pelo menos, de acordo com Bride, disse Ellen. Ponte. Wanda perguntou, ainda tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Tudo que Ellen lhes disse foi que ela tinha uma maneira de escapar da Hidra. É o novo nome da SHIELD, disse Ellen. Como você sabe disso? Pietro perguntou. Não tivemos problemas para obter notícias sobre eles? Eu tenho minhas fontes. Ellen sorriu secretamente. Por que estamos aqui, Ellen? Pietro disse, perdendo a paciência. As 3 mulheres na frente deles pararam lentamente de sorrir. Ellen compartilhou um olhar com suas amigas e depois se virou para olhar para Wanda e Pietro. Eu te disse que fiquei com a Hidra depois que Davida foi capturada para recuperá-la. E esse era o plano. Para encontrá-la, ajudá-la a escapar. E vocês queriam matar os Vingadores, Tony Stark em particular. Como sobre isso? Você nos conta sua história, nós contamos a nossa. Wanda começou a abrir a boca. Então ela parou. Uma dor antiga encheu seu coração. Ela olhou para Pietro. Seu irmão estava olhando para o chão. Ele lambeu os lábios numa ação nervosa e cerrou os punhos. As 3 mulheres não dizem nada, apenas esperam. Wanda estava prestes a falar quando Pietro se adiantou e colocou a mão em seu ombro, balançando a cabeça quando ela olhou para ele. Quando tínhamos 10 anos, estávamos jantando nós 4. Quando o bombardeio começou naquele dia, a nossa casa foi atingida. Nossos pais entram. Nossa casa desaba ao nosso redor. Pietro limpa o nariz, com a respiração ofegante. Eu a agarro, rolo para baixo da cama, e outro projétil entra, cai a 1 metro de nós. Mas ele simplesmente ficou lá. Não explodiu, apenas ficou lá. Ao lado havia uma palavra. Stark, Wanda disse calmamente.
Ficamos debaixo daquela cama por 2 dias enquanto eles tentavam nos desenterrar. Olhando para o nome dele, Pietro balançou a cabeça. Enquanto eles tentavam nos desenterrar, tudo o que eu conseguia pensar a cada mudança de tijolo, Wanda disse suavemente. Isso vai detonar. Durante 2 dias ficamos olhando para a arma de Tony Stark, esperando que ela nos matasse. Mas agora estamos trabalhando para pessoas que estão pior, disse Pietro, amaldiçoando as palavras. Passei anos odiando-o. Odiando a América, odiando os Vingadores quando ele os criou. E agora, não consigo mais encontrar energia. Wanda olhou para ele, surpresa com sua admissão. Ele desviou o olhar, envergonhado. Sinto muito, disse Mimi, a pequena jovem lançando um olhar de pena para Wanda. Wanda ignorou. Bem, é por isso que nos juntamos à Hydra. Strucker nos disse que nos daria o poder de matar Tony Stark, e ele o fez. Mas não podemos mais fazer parte disso. Ellen respirou fundo. Bem, nosso motivo é um pouco diferente. Só queríamos dar vida de volta. Ela é nossa amiga desde o colégio. Nossa irmã, disse Marianne, a mulher gigante cruzando os braços enormes. Nós lutamos juntos, disse Ellen, até o acidente de carro. Acabamos em coma por anos. Quando acordamos, nosso médico nos deu poderes. Então, os usamos para fazer alguns trabalhos simples e brutais, ganhando algum dinheiro assim. Então Strucker nos ofereceu dinheiro suficiente para nos preparar para o resto da vida. David é presa em seu primeiro emprego e Strucker nos pede para trabalhar com ele para ter a chance de ajudá-la a escapar. Mas então eles começaram a transformar pessoas, sequestrar e fazer lavagem cerebral. Mimi fez uma careta. Não queremos nada com eles, e no segundo em que recebemos uma oferta melhor. Uma oferta melhor? Wanda perguntou, franzindo a testa. De quem? As 3 mulheres não responderam, Ellen lançando um olhar furioso para Mimi por seu passo em falso. Por que estamos aqui? Pietro deu um passo à frente com os olhos duros. Para que você possa escapar, disse Ellen, movendo-se para olhar nos olhos dele. Speedster e lutador se entreolharam. Você tem a chance de participar do nosso acordo. Mas primeiro precisamos lhe contar uma coisa sobre Strucker, sobre a Hydra e seu papel em Sokovia. Porque depois de todo esse tempo chateado com o ferreiro por fazer uma espada, você trabalhei com o cavaleiro que o empunhava. Wanda tinha a sensação de que tudo que ela conhecia iria desmoronar. Dias antes, 15 de janeiro de 2014. Discar, eu estava parado em frente ao enorme arranha-céu que Daniel Whitehall usava como base de operações, observando enquanto os agentes da Bride levavam os caras da Hydra pelas portas de vidro na frente. Mas estavam sendo levados por membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ainda é difícil se acostumar com tudo isso, eu disse suavemente. Conte-me sobre isso, disse Creel, parado ao meu lado enquanto observávamos tudo o que acontecia. Eu olhei em volta. Não havíamos trazido todos, mas vingadores suficientes, novos e antigos, apareceram para deixar o local um pouco lotado. Bruce estava sentado em uma van próxima, parecendo aliviado por não ter precisado se transformar em seu alter ego. Aparentemente, isso foi chamado de situação de código verde. Natasha estava sentada com ele, ouvindo enquanto ele digitava em seu laptop e falava com ela em ritmo acelerado. Tony não tinha vindo, mas Rhodey estava flutuando sobre nós com os braços levantados e apontando para os soldados e pessoal da Hydra que estavam sendo escoltados para fora. Ele não precisou fazer muita coisa, apenas explodir os helicópteros no telhado antes que pudessem ser mobilizados, e a máquina de combate estava agora de sentinela. Steve e Sam estavam falando com a imprensa. Oficialmente, Steve e Sam eram agora os líderes da equipe, então cabia a eles falar com a mídia. Sam parecia nervoso, mas estava fazendo o melhor que podia. Enquanto Creel e eu ficamos lado a lado observando tudo, 2 novos membros da equipe se aproximaram de nós. Bobby Morse e Isabelle Hartley, 2 das 4 mulheres na lista do Bride de assassinas duronas sem poderes, junto com Natasha e Melinda May. Bobby sorriu ao ficar ao meu lado, evitando cuidadosamente aproximar-se de Creel. Fizemos um bom trabalho, disse Bobby, a loira alta e rechonchuda cruzando os braços. Acho que ninguém realmente se machucou do nosso lado. Mas muitos deles, Hartley, ainda parecendo uma Xena mais velha e mais forte para mim, embora com roupas mais escondidas, observou enquanto sacos para cadáveres com soldados da Hydra dentro eram levados para fora. Sua semelhança com a princesa guerreira só aumentou com o sorriso selvagem em seu rosto. Eu estava feliz por não ter tido que matar. O Omnitrix me transformou no caminho para o laboratório, mas uma boa quantidade de ICRS manteve os bandidos afastados. Graças a Deus por Fitzsimmons e pelas balas tranquilizantes mágicas que eles inventaram. Como te sentes? Perguntei a Creel, derrubando Daniel Whitehall. Muito bom, Creel cruzou os braços enormes, sorrindo. Eu meio que gostaria de poder matá-lo sozinho, em vez de capturá-lo. Ah, eu também, grandalhão. Hartley deu um tapinha no ombro dele. Por alguma razão, o fato de os 2 serem amigáveis parecia estranho para mim, mas eles se deram bem rapidamente. Oh, Isabelle, eu disse, lembrando. Sua irmã virá amanhã. Eu já terei consertado ela. Isabelle olhou para mim por um momento antes de sorrir brilhantemente. Obrigado. Claro, olhei para o prédio. Cara, você acredita como o lugar era lindo? Sério, idiotas malvados têm os melhores decoradores. Bobby zombou. Sim, se você gosta de câmaras de tortura. Depende da empresa, brincou Isabelle. Estou pensando em comprá-lo, admiti. Quando os 3 olharam para mim, eu sorri. Eu roubei o dinheiro da Hydra, lembra? Quer dizer, doei metade para instituições de caridade e boas causas, mas ainda tenho algum dinheiro para gastar. Tão rico, hein? Já te contei o quão atraente você é? Isabelle disse, sorrindo. Eu ri, mas continuei olhando para cima. Sério, o que vocês acham?
Poderíamos usar uma base grande como essa, e aposto que venderia barato. Talvez queira perguntar ao diretor. Bobby acenou com a cabeça para alguém atrás de nós, e nos viramos para ver o diretor do Bridge. Ela estava usando a mesma roupa que normalmente preferia, um macacão azul, embora estivesse com o cabelo solto e um novo logotipo da Bridge no lado esquerdo do peito da roupa. Maria Hill se juntou a Steve e Sam, e os três estavam respondendo perguntas juntos, Sam ainda nervoso, mas Maria e Steve aparentemente calmos. Ela é uma boa escolha, observou Bobby. Bem, ela é mais bonita do que Fury, eu brinquei. Mas sim, vou perguntar se ela acha que é uma boa ideia. Criança, a véia gritou, removendo o resto do terno que ele usava por cima da fantasia para se disfarçar como aquele cara Bakshi. Vamos, estamos voltando para casa. Certo, nós quatro caminhamos em direção a ele, e eu bati no Unitrix. Em vez de se transformar em um alienígena, meu Kinja voou em nossa direção. Nossa primeira missão como Bridge contra a Hydra foi uma vitória. Agora a guerra iria começar para valer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.